Olá, sejam muito bem-vindos. É muito bom ter a sua companhia. Eu sou Vivi Costa e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região e a gente conversa sobre tudo o que de alguma forma afetar a nossa vida. Então vamos começar? E a gente traz alguns dos destaques com os nossos repórteres, com as nossas repórteres que já estão aqui posicionadas. Está preso o autor do 31º feminicídio, viu? Leandro Gomes Lustosa se entregou na delegacia de Planaltina uma semana depois de ter matado Sofia Antunes Queiroz na frente do filho do casal. Kátia Gomes. Apesar de ter fugido, o suspeito do crime afirma que o disparo da arma de fogo foi acidental. A vítima ela teria tentado pegar essa arma para tirar a própria vida. Quando ele pegar a arma dela, essa arma teria disparado. Essa é a versão do autor do crime, mas ele está preso e vai responder por feminicídio. Até já, Kátia, em Taguatinga, um casal estava em uma moto quando foi atropelado por um motorista bêbado. A mulher foi arrastada por vários metros. Vanessa Vitória. Esse acidente foi exatamente no ponto onde nós estamos. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o condutor dessa moto, porque a namorada dele foi arrastada por vários metros e ele gritava, pare o carro. Ele chegou inclusive a pegar o capacete e bater no carro, mas o veículo não parou, o motorista seguiu. Eu trago os detalhes daqui a pouquinho. Até já, Vivi. E um adolescente de 15 anos com espectro autista foi espancado enquanto estava a caminho da escola no Guará. Ele teve os 2 dentes da frente quebrados por 2 homens. A gente vai explicar também essa história. E participe comigo do jornal mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 996232421. Já salva no seu celular, manda uma sugestão de reportagem, comenta algo que a gente traz aqui ao longo da nossa edição e manda aquela foto assistindo também ao SBT Brasília Primeira Edição, que eu mostro, fico sabendo quem está aqui, aí do outro lado, e você se vê aqui no jornal. A gente se conecta cada vez mais. Eu quero estar perto de você. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora, viu? Hoje é quarta-feira, 22 de novembro. Vem comigo, já estamos no ar. Olha, a gente já trouxe aqui a informação de que todos os homens que cometem feminicídio no DF acabam mortos ou presos. Faltava um caso, né? Mas esse caso não foge à regra. Está preso o autor do 31º feminicídio. Leandro Gomes Lustosa se entregou na delegacia de Planaltina uma semana depois de ter matado Sofia Antunes Queiroz na frente do filho do casal, com apenas 4 anos de idade. A repórter Kátia Gomes acompanhou uma coletiva com a delegada Marcela Gaia, responsável pela investigação, e fala com a gente agora ao vivo. Kátia, olha só, desde a semana passada, né, a gente vinha aqui noticiando essa história, fazendo alertas para que as pessoas denunciassem, inclusive, o paradeiro desse criminoso. Até mostramos, não sei se vocês se lembram, que a própria mãe dele disse à nossa equipe que recomendou ao filho que se entregasse às autoridades. Bom, no fim das contas, isso acabou acontecendo. Explica pra gente como foi, Kátia. Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Foi exatamente isso. O autor do crime, Leandro Gomes, se entregou ontem à tarde aqui na 16ª Delegacia de Polícia, que fica em Planaltina. Ele afirmou para o delegado que estava com medo, por isso que teria fugido ali logo após o crime. Aqui na delegacia, ele deu a versão dele desse caso e disse que esse crime foi um acidente, que os dois tinham feito ingestão de bebida alcoólica, estavam ali discutindo, estavam um pouco alterados. A vítima, que é a Sofia Antunes, ela tinha ingerido medicamento controlado para ansiedade e durante a discussão ela abriu a mochila dele, encontrou a arma de fogo que ele tinha ali e disse que iria se matar. Ele, então, tentou tomar a arma da mão dela e foi nesse momento que o disparo aconteceu. Essa é a versão que ele apresentou aqui na delegacia. Ele disse que depois disso ficou assustado, por isso que decidiu fugir. Só que a polícia, ela
ficou um pouco em dúvida sobre essa versão dele, porque o delegado até comentou, se ele de fato tivesse, né, tentado tomar a arma da mão dela, se o disparo foi acidental, por que que ele limpou a cama que ficou suja de sangue, tirou os lençóis, limpou o chão e decidiu fugir? Ele poderia ter se entregado na delegacia e provavelmente o caso seria investigado e ele talvez nem responderia pelo crime de feminicídio. Então, o fato é que ele fugiu, agora ele vai ficar preso, vai responder pelo feminicídio, né? A polícia diz que não descarta que, de fato, essa versão pode sim ser verdadeira, de que o disparo foi acidental, mas pelo fato, né, de toda a circunstância dele ter ali tentado esconder, acobertar o crime, isso leva à suspeita de que o disparo não tenha sido acidental, né? Relembrando esse caso, para quem não lembra, foi na última quarta-feira o casal, né, a Sofia Antunes, que tem 20 anos, e Leandro Gomes, que tem 23 anos, eles estavam discutindo na residência onde eles moravam quando, né, houve esse disparo de arma de fogo. A mãe do Leandro, que é vizinha ali do casal, ela ouviu toda a discussão. Logo depois do crime, ela foi até a residência. A Sofia ainda estava viva. O vizinho socorreu, levou ela para o hospital, só que chegando no hospital, a Sofia já estava morta. Esse caso foi aqui em Planaltina, na quarta-feira da semana passada. Foi o 31º feminicídio registrado este ano, e nós mostramos também, logo depois, né, no sábado, teve o 32º feminicídio também aqui em Planaltina. E o caso foi até semelhante, né? A vítima de 20 anos também foi assassinada na frente do filho de apenas 3 anos. Muito complicado, né, Viviane? Agora aí, mais um homem preso por ter tirado a vida da própria companheira. Pois é, 2 casos de violência que aconteceram muito próximos um do outro. A gente vem falando tanto sobre isso, orientando as mulheres a se afastarem desses homens, a identificarem aqueles sinais iniciais. Conversamos aqui, inclusive, com o nosso comentarista que trouxe essa informação, inclusive, porque quanto tempo, né, eles já tinham esse relacionamento, já dava para observar se esse homem tinha algum comportamento violento. E a gente, inclusive, chegou a conversar com a mãe dele na época, que orientava o filho a se entregar, que foi o que acabou acontecendo agora dessa vez. A gente veio falando aqui que todos esses casos estão elucidados, o que é importante a gente reforçar, inclusive, porque normalmente a gente pede, inclusive, a participação de vocês. Olha, quem souber, né, o paradeiro de um homem agressivo que ainda não foi preso, para ligar para o 197. Aí, nesse caso, ele acabou se entregando. Então, é importante a gente frisar isso, porque muitas vezes a gente fala aqui como que a mulher pode se afastar desse homem, como que essa mulher ela deve realmente evitar um relacionamento violento, um relacionamento tóxico. Mas é importante também a gente frisar aqui que esse criminoso, esse homem agressivo, esse homem que comete esse crime, que tem coragem de tirar a vida de uma mulher, ele vai preso ou ele acaba morrendo. A gente tem alguns, né, são poucos os casos em que isso aconteceu. Um, inclusive, tirou a própria vida, outro, enfim, num confronto com a polícia, que acabou realmente levando um tiro, mas eles estão presos e pagando pelo que eles fizeram, que é o que vai acontecer agora nesse caso também, né? O delegado falou, inclusive, sobre isso, sobre essa permanência dele na prisão, Kátia. Sim, ele vai ficar preso, sim. Inclusive, o delegado disse que ele já tinha passagens por outros crimes e ele até justificou que ele tinha essa arma de fogo guardada com ele porque ele se sentia ameaçado por alguns inimigos. Então, essa foi a justificativa. Agora, um detalhe, a polícia não conseguiu localizar a arma. Ele disse que depois que ele fugiu, ele jogou a arma de fogo fora. A polícia fez uma diligência e não localizou essa arma, mas ele confessou todo o crime. Apesar de ter dito que foi ali para tentar ajudar a esposa, né, a se defender, porque a defender a esposa, já que ela queria tirar a própria vítima, ele vai continuar preso pelo crime de feminicídio. Vamos ouvir, então, o delegado Marcelo Gaia, que está cuidando de toda essa investigação. Né? O qual, na versão dele, afirmou que o tiro foi acidental. Também afirmou que antes dos fatos, ele e a companheira estavam ingerindo bebida alcoólica na casa deles, né? Tiveram uma discussão onde afirma aí que Sofia queria sair de casa, queria se matar, né? E em dado momento ela encontrou a arma dele dentro de uma mochila,
dentro de uma mochila, e ele, numa tentativa, segundo ele, de tomar a arma de Priscila, a arma disparou acidentalmente, a atingindo. O local onde no colchão onde é que espingou o sangue, respingou no caso, ele cobriu. Tanto é que a gente só conseguiu localizar essas manchas de sangue por um adolescente que estava no local, né? Então, assim, realmente causou muita estranheza, a vítima sendo socorrida ao hospital. Também achamos estranho e não comparecer ao hospital junto com a vítima, tratando-se de um possível disparo acidental, né? Realmente a gente acredita aí que poderia, nessa possibilidade, descrivar de uma responsabilidade penal. Já respondeu pelo crime de receptação, tem duas investigações de Lei Maria da Penha no ano de 2015 com uma vítima diferente, né? E segundo ele, a arma de fogo que ele utilizava, porque ele já teve alguns atritos lá no bairro e usava essa arma para se defender. Agora vai ficar em poder do Poder Judiciário. Em caso de condenação, pode pegar uma pena aí de até 30 anos de prisão. Pois é, bom, apesar dessa arma não ter sido encontrada, o fato dele já assumir que estava realmente com essa arma já aumenta, inclusive, aí a pena, porque ele não deveria, não sei, até me confirma isso, né? Ele tinha autorização para ter essa arma? Olha, Viviane, eu vou até pedir desculpa porque essa informação a gente acabou não questionando o delegado, a coletiva de imprensa atrasou um pouquinho, então acabei não questionando o delegado, mas eu acredito que não, porque como o delegado disse, ele tinha aquela arma de fogo ali para se defender de outros inimigos, inclusive já tinha passagem, mas eu vou apurar essa informação e depois eu trago todos os detalhes sobre a situação dessa arma de fogo, né? O fato é que, segundo ali testemunhas, o casal já brigava, sempre era constante brigas entre esse casal. A menina de 20 anos, ela conheceu ele quando ela tinha apenas 15 anos, ou seja, foi o primeiro namorado dela. Há 4 anos ela teve um filho com ele, eles viviam juntos ali, mas tinham um relacionamento bastante conturbado. Como o delegado disse, ele já até tinha outras passagens, já tinha ocorrência por Lei Maria da Penha, então já tinha um histórico. Esse é aquele caso clássico de que o homem já tem passagens pela polícia por esse crime, né, que é o crime de Lei Maria da Penha, agride a companheira, discute com a companheira, trata ela, né, de uma maneira ali violenta e mesmo assim ela continua no relacionamento até que infelizmente ela, nesse caso, acabou morta, né? Então a polícia, ela disse que até pode ser verdade essa afirmação dele de que o disparo foi acidental, mas foi em decorrência de uma briga, mais uma das brigas do casal que já era ali bastante constante no relacionamento, né? E como ele não se entregou, ainda tentou acobertar, né, ali os vestígios, ele, de fato, vai responder, até porque ele também, né, ele já se entregou e confessou a prática do crime. Agora, neste momento, o delegado ele conversou com a nossa equipe e rapidamente saiu, porque ele está ouvindo essa testemunha que ele detalhou agora, um menor de idade que acabou encontrando ali o sangue, que ele tentou limpar todo o sangue, mas ele acabou localizando ali uma mancha de sangue. Então, agora o delegado vai ouvir o depoimento desse menor de idade, que é parente ali da vítima, para pegar detalhes de todo esse crime, né? Mas o caso agora já, né, como o delegado disse, já está concluído no sentido de que a autoria já foi descoberta, então agora cabe ao Poder Judiciário, né, denunciar o autor do crime para que ele responda por feminicídio. Sem dúvida. Bom, e se esse tiro foi ou não acidental, não minimiza aí o crime que ele cometeu, né? Kátia, obrigada pelas informações, trazendo aí todos esses detalhes dessa coletiva do delegado Marcelo Gaia. Obrigada, viu? Até mais. E um casal foi atropelado por um motorista embriagado. Eles estavam em uma moto quando foram atingidos pelo carro que ainda saiu arrastando a mulher por alguns metros. O caso ele foi no feriado do último dia 15 de novembro e a vítima, mais grave ainda, que foi arrastada, já passou por algumas cirurgias e segue internada. A gente tem aí agora esse circuito que é exclusivo, que a gente acabou de receber do momento em que aconteceu esse acidente. A gente vê ali agora, né, uma pessoa saindo ali do carro, a moto no chão. A gente vai trazer, inclusive, os detalhes desse momento que aconteceu esse acidente, porque, como eu acabei de dizer, esse vídeo acabou de chegar e a Vanessa Vitória está
com o rapaz que estava na moto no momento desse acidente. A gente vê as pessoas ali muito desesperadas, né, tentando ali, inclusive, parar o carro. Vamos conversar com a Vanessa Vitória, porque, Vanessa, a gente está falando aqui sobre mais um acidente, mais um atropelamento. A gente não pode falar assim nem acidente, né, porque foi um motorista que estava embriagado e, pelo que eu entendi ali naquelas imagens, ele nem parou para ajudar. Explica pra gente melhor. Boa tarde para você. Oi, Vivi. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Vivi, só para explicar, esse circuito, ele é de uma câmera que não pega o acidente, tá? É dessa rua aqui. Eu vou explicar a dinâmica e vocês vão entender um pouquinho do circuito exibido. Aqui nesse ponto onde eu estou, tem ainda vestígios da moto. Peças estão aqui no asfalto. O que aconteceu? O Matheus, ele vinha nessa pista, é uma via estreita, porém é mão dupla. Então, os veículos descem e os outros sobem. Ele ia subir igual tá esse carro azul passando. E o condutor que atropelou eles viria pela parte onde vem o carro branco. Só que não foi isso que ele fez. Ele veio pela contramão, ele vinha pelo lado que o carro azul subiu. E nessa esquina, ele não deu seta e entrou com tudo. Então, ele veio aqui, ó. Veio aqui na contramão, aqui é para quem está subindo, inclusive eu vou sair daqui porque tem um carro subindo agora. Ele veio exatamente aqui na contramão, o Matheus passando aqui com a moto, ele ia passar reto, ele veio e pegou, então derrubou a moto aqui. Vivi, para vocês terem ideia da dinâmica, daqui até mais ou menos lá naquele saco de lixo, a Sofia foi sendo arrastada. A moto foi parar lá, porque ela estava na moto. O Matheus não se machucou tanto porque ele caiu bem ali naquele jardinzinho. Então ele não se machucou muito por causa disso. Vem cá, Matheus, por favor. Eu vou até atravessar para o lado de cá, Vivi, para mostrar o Matheus aqui, que era o condutor da moto, porque ele gritou, ele avisou para esse motorista do Gol. Matheus, obrigada por ter vindo até aqui nesse local que é tão triste, porque era para ter sido até um acidente sem muita relevância se ele tivesse parado e não tivesse arrastado a moto, porque o Matheus, por exemplo, mostra seu braço, Matheus, para mim. Ele teve pequenas escoriações, ele se machucou, mas porque ele não foi arrastado. Já a Sofia, ele saiu, desculpa, a Júlia, desculpa, o caso da Sofia era um outro que a gente acompanhou do feminicídio, eu acabei me confundindo, Vivi. Já a Júlia, ela foi sendo levada para lá de 18 anos e você gritando para ele parar. Foi, exatamente. Primeiro eu estava subindo aqui na via correta, enquanto ele vinha na contramão. Eu já me liguei que ele estava na via errada, eu dei uma desacelerada para ver o que ele ia fazer. Foi quando ele consertou e eu achei que ele ia seguir reto. E na hora que eu achei que ele ia seguir reto, eu mantive, acelerei um pouquinho. Foi quando ele virou de uma vez, sem dar seta nem nada, e bateu na gente. Eu já caí nessa região aqui, enquanto a moto e a Júlia ficaram nessa região ali no meio da rua. E aí ele deu ré. Quando ele deu ré, eu achei que ele ia parar para ajudar, né, dar uma assistência. E aí ele ficou uns 10 segundos parado e acelerou em cima da moto e da Júlia. Aí ele foi arrastando ela até nessa região ali, próximo ao lixo. E nesse meio tempo eu percebi o que estava acontecendo. Eu primeiro levantei, dei umas batidinhas de leve no carro, falar, ô, tem gente embaixo do carro, para aí, para. Ele olhou pra minha cara, não esboçou nenhuma reação, continuou acelerando. E aí foi quando ele estava com a janela aberta, eu peguei o capacete e bati nele para ver se ele parava, se eu conseguia tirar ele do carro. E nessa briga, entre aspas, foi quando ele puxou uma faca para mim, tentou me acertar, eu evadi da faca e na hora que eu evadi, ele acelerou e foi embora. Bêbado, armado, arma branca, arrastou a Júlia até ali, fugiu por essa rua, seguiu em direção, era noite. Nesse prédio mora um policial que ouviu o barulho, desceu e conseguiu abordar uma viatura da Polícia Militar. Em mais ou menos 10 minutos ele foi preso. Sim, exatamente. Assim no momento em que o bombeiro e o SAMU chegaram para ajudar a gente, levaram a gente lá para o hospital de base. Nesse momento, o rapaz que tinha pego meu número, o policial, ele me mandou uma mensagem falando, a gente conseguiu pegar ele, não conseguimos pegar o depoimento dele, que ele estava muito bêbado, não estava se aguentando em pé direito, mas ele foi direto para a 12ª e lá ele já ficou direto, não teve fiança, não teve liberdade de custódia, né? Ele não passou na audiência de custódia, perdão. E agora a gente está esperando ver se a justiça vai ser feita, né? Porque ele já tinha alguns outros crimes aí nas costas, que não pagou por nenhum deles. Tá solto até hoje aí, fazendo as barbaridades que ele fez. E aí, como eu comentei, o circuito é dessa rua, que mostra já a moto ao chão,
as pessoas aqui, a população tentando acudir, tentando até mesmo no começo impedir a fuga dele, impedir que ele saísse, tentando ajudar a Júlia, que estava caída no chão, e o Matheus. Então o circuito já mostra a moto caída, não tem uma imagem que pega a batida, o começo aqui, o acidente. A Sofia, desculpa, a Júlia foi socorrida, primeiro foi levada ao hospital de base e agora segue internada no Agarram, porque machucou muito o rosto. Principalmente o rosto. Eu acho que de primeiro o capacete dela não chegou a sair, mas a partir do momento que ele arrastou ela, ele quebrou, ele saiu. E aí foi quando ele passou, a maior parte dos ferimentos foi no rosto dela, ele passou por cima do rosto dela, manteve dando ré, acelerando e, como você falou, ela está no Agarram, né, a referência para queimaduras aqui em Brasília, e ela segue fazendo os tratamentos, as cirurgias necessárias. Está em um estado bem melhor, mas apesar de ainda ser bem grave ainda a situação dela. E a gente, né, a família, os conhecidos estão dando as forças que a gente pode, né. Ela está consciente, ela conversa? Tá consciente, mas como ela tá fazendo muita cirurgia, fez raspagem, fez enxerto, ela tá passando a maior parte do tempo meio grogue de remédio, né? Dormindo e acordando, de vez em quando ela acorda com os pesadelos, falando sempre sobre a situação. Além dos danos físicos, eu sei que vai ficar um trauma muito grande, tanto para ela quanto para mim, né? Quando você encontrou ele já estava dentro da carceragem da delegacia? Na delegacia eu não cheguei a ver ele, mas o delegado me afirmou que ele já estava lá, já estava preso. Inclusive a família dele estava lá para pegar os objetos dele, que estavam com ele no momento. E, que nem eu disse, a gente está trabalhando com a suspeita de que talvez ele tenha até se envolvido em outra briga antes, porque no momento que ele puxou a faca eu não notei se ela estava com sangue, mas foi confirmado que encontraram ele com sangue nas mãos, no rosto e na faca. Até, Vivi, sobre antecedentes dele, todas essas informações, a nossa produção entrou em contato com a 12ª Delegacia aqui de Taguatinga, pedindo se tinha antecedentes. Não há essas informações por parte da 12ª. O Matheus comentou que poderia ser a investigação lá na 17ª. Eu liguei para o Dr. Tiago Boing, que disse que essa investigação ela não vai para lá, uma vez que esse motorista foi preso em flagrante. Então a gente não tem detalhes. O que o Matheus trouxe é que ele tem 65 anos. Na ocorrência, há o relato de que ele não tinha a menor condição de falar e também não falou, não prestou depoimento. Sobre a audiência de custódia, ele seguiu preso? Seguiu preso, não vai, como eu falei, ele seguiu preso, não teve custódia e a parte da fiança para ele não vai ter também. Então ele já passou pela audiência de custódia que determinou a prisão preventiva? Já. Se Deus quiser, ele já deve estar lá na Papuda agora. Isso traz um pouco de alívio? Nem um pouco. Pra mim ele tem que pagar muito ainda. Principalmente pra ela, pelo que ele fez com ela. Que pra mim foi o de menos, eu não machuquei. Bens materiais com a moto a gente acerta com o tempo. Mas o trauma que ele vai deixar na cabeça dela, isso não tem psicólogo, psiquiatra na vida que consiga resolver. Vivi, pensa na situação. Se ele pega que ele veio na contramão, embriagado, com uma arma branca dentro do carro, o Matheus traz a informação de que essa arma branca já tinha inclusive sangue. Se ele para aqui e ouve, não arraste a moto, tem uma pessoa debaixo do carro, não teria acontecido nada disso. Nós nem estaríamos falando sobre esse assunto, porque os danos na moto praticamente não são relevantes, levando em conta a situação da Júlia arrastada. Sem dúvida, e quando a gente observa todos esses dados que ele trouxe, a gente vê que não foi um acidente, né, gente? Isso foi um crime, porque bêbado continua ali arrastando a vítima, mesmo que ele não soubesse, não parou para ajudar, com uma arma branca, quer dizer, tudo ali errado. Olha que absurdo, e agora a gente tem a Júlia ali, que está tentando se recuperar de tudo isso. Inclusive, ela estava com o capacete, né, pelo que ele falou ali, que o capacete acabou saindo depois dela ter sido arrastada, não é isso? Ela estava com capacete. Na hora da queda, os dois com capacete. Ele vem parar aqui nesse jardim, dali ele vem parar aqui e ele vai puxando a moto, vai puxando, mais ou menos a gente fez um cálculo de 100 metros, 80 metros mais ou menos, ele vai puxando ela até lá, aí sim o capacete sai. Nesse caso, o capacete não conseguiu impedir porque ela foi sendo arrastada. Tanto que a maior parte dos machucados, escoriações, né, Matheus, são no rosto. O capacete
capacete acabou sendo retirado da cabeça dela pelo carro, pelo Gol, dirigido pelo motorista irresponsável bêbado. Exatamente, ela estava com o capacete estava com a tranca dele estava tranquila, estava com a viseira, tudo certinho. Só que a partir do momento que eu vi ela já lá na frente, ele já evadiu. Quando eu reparei, o capacete dela já estava longe. Se eu não me engano, na filmagem que a gente conseguiu, o capacete dela estava mais para cá, enquanto ela foi arrastada até lá na parte da lixeira. Tem um quebra-molas, Vivi, vou pedir para o Claudinho mostrar, a gente pode até andar um pouquinho, que ele vai levando ela todo esse trajeto aqui, ele vai levando, a moto pega lá atrás, ele vai pegando e vai puxando ela por todo esse trajeto, tem um quebra-molas ali, e mesmo assim ele passa com ela por lá, ela vai parar quase lá naquele meio-fio. Ela chegou a ficar desacordada aqui, Matheus, ela estava sabendo tudo, sentindo todos os ferimentos no rosto. Completamente consciente no momento, ela estava gritando também, embaixo do carro ela estava gritando já, ela foi parar. Eu não tinha, nem me lembrava que tinha esse quebra-molas, mas ela realmente foi parar de gritar só após o quebra-molas. E quando o carro foi embora, ela só ficou pedindo ajuda, chamando o pai, chamando a mãe. Ela chamou meu nome também. E chegou um momento que ela, ainda acordada, ela parou de reagir, né? Até por um momento eu achei que ela podia ter falecido no momento, mas aí ela ainda estava respirando. Tinha uma moça que ajudou a gente, tá? Na filmagem dá pra ver também, ela saindo de casa, ela cuidando da Júlia. Eu, no momento, fiquei descontrolado de raiva, né? Indignação. Ainda mais depois de saber que é uma situação que, se ele tivesse cumprindo, se a lei fosse cumprida de forma correta, ele não estaria nessa situação aqui, ele não estaria aqui, né? Ele estaria pagando por crimes antigos ainda. Matheus, obrigada, viu? A nossa torcida agora é pela recuperação da Júlia, para que ela fique bem. Matheus me contou que é uma menina muito vaidosa, ela tem 18 anos, gosta de se cuidar, de se arrumar, de ficar bonita. Então ela tá muito assim, eu acho que ainda não caiu nem a ficha, viu, Vivi, de tudo o que aconteceu, para que ele continue preso, para que outras pessoas não sejam vítimas, não passem por uma situação como essa. E segue o alerta de sempre. Meu Deus do céu, bebeu, não dirige, chama um aplicativo. Pois é, tem tantas opções, né? Mas nesse caso aí não dava nem para pedir um motorista de aplicativo, né? Porque pelo que a gente viu, armado, já com essa suspeita de ter cometido outro crime. Enfim, olha, essa investigação continua, com certeza também, né? A gente falando sobre outras ocorrências, que a gente depois ainda vai continuar apurando. Mas esse caso realmente é revoltante. Aquelas imagens ali, vendo todo mundo desesperado. Olha, a gente estima melhoras agora para a Júlia, que ela consiga sair rápido desse hospital e bem, para continuar aí a vida, né, com todos os sonhos que ela tem. Que coisa, gente, que loucura a gente falar mais uma vez sobre isso, né? Na verdade, eu não consigo falar nem acidente, né? Porque quando a gente fala de um motorista bêbado com todos esses outros elementos que a Vanessa trouxe, a gente fala em crime. Obrigada, Vanessa. E olha só, mais um caso de agressão contra um adolescente autista. Dessa vez, um menino de 15 anos, ele foi brutalmente espancado por pelo menos 2 homens quando ele estava a caminho da escola. As agressões começaram depois que uma mulher acusou esse adolescente de estar com as partes íntimas para fora. Ele perdeu 2 dentes e quem tem mais informações sobre esse caso pra gente é o repórter Éder Fritz. Éder, boa tarde para você, bem-vindo. Olha só, esses homens já foram identificados? A cara do Bernardo é ótima. Pois é, Vivi, ainda não. Nós estamos aqui em frente, uma das escolas que esse garoto estuda, e daqui a pouquinho a gente vai conversar com a mãe. Mas eu já adianto que a mãe repassou umas imagens pra gente de um circuito de segurança que mostra esse adolescente de apenas 15 anos, diagnosticado com grau severo de autismo, quando ele anda lado a lado dessa mulher em um prédio ali do Guará. No que eles andam, Vivi? Essa mulher aborda um carro que estava passando ali na rua e ela tem um certo diálogo com essa motorista do veículo. Segundo as testemunhas que estavam ali no local, ela teria dito para essa motorista ali do carro que o menino, esse autista, como eu disse, diagnosticado com grau severo, teria mostrado as partes íntimas para ela. Nisso, no mesmo carro que ela tem esse diálogo ali com essa outra mulher, desceram 2 rapazes, 2 adolescentes, pelo que a gente pode ver nas imagens, e já partiram para cima do garoto, o que causou toda essa agressão aí. O menino não teve nem chance de reagir ou de pedir socorro.
Deixa eu te falar uma coisa, André. Até perguntei aqui, pedi pra gente voltar aqui para poder falar com você, porque eu vi que você tá cheio de criança aí em volta, sim, né? E são muitos alunos pois e que são amigos desse adolescente? Eles conheciam esse adolescente? Conheciam esse adolescente, tanto quando eu cheguei aqui, eles já vieram falar da agressão, daí falaram o nome do menino, não vou falar porque ele é menor de idade, mas todo mundo aqui já ficou sabendo, já está a par dessa situação. E a mesma curiosidade que eu acho que o pessoal de casa tem, eles me perguntaram aqui quem teria agredido esse coleguinha deles aqui da escola aqui do Guará. Todo mundo aqui já está sabendo, a gente chegou bem no horário da saída, inclusive essa criança autista acabou de sair também aqui da escola. Mas todo mundo aqui já está a par, já estão assustados com tudo que aconteceu. Pois é, inclusive, assim, não sei se você teve a informação de como que era esse adolescente. Você está com a mãe dele aí para poder conversar melhor, para poder entender o que foi que aconteceu. Afinal de contas, houve aí, né, essa informação de que ele teria colocado as partes íntimas para fora. A gente não sabe exatamente como que foi tudo isso, né? Então, você está com a mãe dele aí para conversar melhor e trazer essas informações? Eu tô aqui com a mãe dele, Vivi, inclusive eu já queria dar parabéns para ela, porque ela tá se sentindo muito sozinha e também insegura nessa situação, porque todas essas imagens de câmera de segurança, correr atrás de circuito, esse trabalho de investigação está sendo feito por ela, por você, né? Eu tenho corrido atrás de informações para levar o caso à justiça, porque eu, como mãe, eu não posso aceitar que uma criança porque para mim o meu filho é uma criança de 15 anos, né, tenha sido brutalmente machucado por pessoas que eu não estava passando. Ele simplesmente, talvez ele tenha feito xixi na rua, mas o Júlio é uma criança autista, ele não tem noção. Então, eu quero justiça, é o que eu mais quero. Tem interpretado errado ali, ele estava no trajeto da escola. Conta pra gente como é que foi. Ele estava indo sozinho, né? É um caminho curto. Sim, ele estava indo do metrô para a escola, que ele faz complementar na segunda-feira. Já as câmeras mostram que ele estava muito calmo, muito tranquilo. Ele passou, 2 minutos, passou essa mulher, parou um carro preto e depois saiu desse carro um rapaz saiu primeiro, depois outro saiu também. Já foi na direção que ele estava seguindo. E como você ficou sabendo dessa versão da mulher, que ela teria dito isso ali na hora para motorista desse carro? Tem um prédio bem na frente do muro onde meu filho estava passando, que gritava o tempo todo, para de bater nele, para de bater nele. E o cara falou, a gente vai bater nele porque ele está mostrando as partes. Então é por isso que ele merece apanhar. Mas Fizeram isso, que ele merecia apanhar? Ele merecia apanhar. Foi o que o cara, moleque, pra mim é um moleque, fez. Bateu nele sem perguntar o que realmente tinha acontecido. Ele tava com cartão de identificação do autista. Tava no bolso dele, mas dava pra ver do lado de fora. Quem tá mais próximo do Júlio percebe o andar diferente, o olhar diferente dele. E ele é uma criança diferente. Ele ali, pela condição dele, você me disse até, Vivi, ele não consegue falar, é isso? Então não tinha nem como ele pedir socorro ali na Meu hora. filho, ele é autista verbal ou não verbal e ele não consegue expressar, tanto é que quando toca no assunto com ele, a única coisa que ele sabe mostrar é o braço e os dentes, que infelizmente ele perdeu na hora. Só através de essa, então ele não consegue nem dizer mais ou menos como era a fisionomia, nem nada desses dois homens desses dois covardes ali que bateram nele. Não consegue. E ele tá tendo pesadelo. Ele sai da escola, ele só quer dormir. Então, assim, a gente tem que levar ele para passear um pouquinho, leva ele no comércio, porque o negócio do Júlio agora é dormir. Eu acho que é a forma que ele encontrou de não lembrar. O pessoal de casa entender como você ficou sabendo que ele havia sofrido essas agressões e que estava muito machucado, principalmente na parte ali da boca, porque acredito que se ele chegou a quebrar 2 dentes, ele deve ter sofrido outros ferimentos por ali. Né? Sim, quando eu estava em casa, chegando em casa, o telefone tocou, eu falei, olha mãe, o Júlio está aqui machucado, vem correndo. Mas eu achei que ele tinha caído na rua, porque como o Júlio é meio atrapalhado,
tinha caído normal. Mas quando ela falou que ele tinha perdido os dentes, eu já fiquei desesperada. Na mesma hora eu já cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, ele estava completamente assustado, já com os dentes na mão. A professora conseguiu recuperar os dentes dele. Ele também teve uma queda de pressão, né? Porque pode ter perdido muito sangue. Aquele dia fazia muito calor. Falecendo, ele estava muito assim, apático. Você via que ele estava muito... Só que ele não conseguia chorar. Os olhos dele enchiam d'água, mas ele não chorava. Não conseguia. Ô, Vivi, um detalhe importante que ela trouxe aqui para mim um pouco antes da gente entrar no link é a situação dela com essa investigação aqui na Polícia Civil do Distrito Federal. Ela chegou a registrar uma ocorrência, mas praticamente o trabalho de investigação, de correr atrás de câmeras de segurança, de ir ali nos prédios para tentar ver uma câmera mais próxima que possa ter pego a fisionomia melhor desses rapazes, é você que está fazendo, né? Por que é você que está fazendo e não a polícia? Eu até hoje não recebi nenhuma ligação da delegacia me falando se eles estão trabalhando no caso ou não. E como o tempo, quanto mais passa o tempo, mais as câmeras vai apagar, com certeza. Então eu estou correndo antes que se apague. Quando você foi buscar esses circuitos ali no prédio, a polícia tinha ido lá buscar também? Não, eles disseram que tem muitas investigações, então eles teriam que ter um prazo para poder estar correndo atrás. Mas nós sabemos que as câmeras geralmente ficam armazenadas 7 dias, no máximo até um mês, dependendo do local, se tiver um HD que suporte isso tudo, porque automaticamente elas vão apagando. Então você está correndo contra o tempo sozinha. Isso, eu estou correndo contra o tempo. Quando me falaram, corre atrás, porque se as câmeras apagar, você não vai ter nenhuma chance de encontrar quem foi que fez isso com ele. Ô, Vivi, é um absurdo isso, porque ela disse que assim que sair daqui, ela vai até em outro prédio ali da região onde aconteceu para buscar, que ela conversou por telefone com o pessoal de lá do prédio e eles falaram que poderiam ceder, então ela vai lá olhar essas imagens para tentar achar o ponto exato, mas a polícia até agora, por onde você passou, a polícia não passou? Não, até agora não. Nem a testemunha até hoje também nunca chamaram ela para testemunhar a favor de nada, nem perguntaram nada. Então eu tô isolada e tô sozinha para descobrir quem foi que fez. Enquanto isso, sofrendo com toda essa situação e Desculpa, Vivi. Pois é, não, só para fazer, inclusive, aqui, né, um adendo, a gente está falando aqui desse caso que vem algumas semanas depois de um outro caso, inclusive, de um adolescente, que é o Flávio Rego, de 15 anos, que ele tem transtorno do espectro autista também, não verbal. Ele estava agitado, né? Nesse outro caso, ele estava agitado e, segundo os professores, ele não queria voltar para a sala de aula. Foi quando o professor temporário de informática, Renato Caldas Paranã, que também é policial militar, tentou forçar o aluno a voltar para a sala e acabou quebrando o braço dele. Esse caso aconteceu no dia 7 de novembro. O aluno precisou ser levado ao hospital de base, onde passou por cirurgia para poder colocar pinos de titânio no braço. E ele recebeu alta 3 dias depois. O professor substituto foi afastado pela escola após esse ocorrido. A gente trouxe esse caso aqui para vocês. Inclusive, a gente sabe, né, que quem tem autismo realmente às vezes sai um pouquinho, ele fica fora de controle, ele precisa de pessoas que estejam prontas e que saibam lidar com essa situação. No caso que a gente está trazendo agora, né, que você está conversando aí agora com essa mãe, esse adolescente, ele costumava ir sozinho para a escola, né, ele conseguia fazer esse trajeto ali sem ter alguém acompanhando. Ô Vivi, para a gente contextualizar e entender melhor o que está acontecendo, ele estuda nessa escola, nessa mesma escola desse caso que você acabou de contar aí para os telespectadores. Mas em um dia da semana ele faz aulas complementares em outra escola do Guaraú. E foi num beco lá do Guaraú que tudo isso aconteceu. Lá no Guaraú, esse trajeto é bem próximo da casa dela. Então ele tem autorização, ele vai sozinho, até porque é um caminho bastante curto. Quando ele vem estudar nos dias normais aqui nessa escola aqui do Guará 2, a mesma escola que esse caso aconteceu, do professor ter quebrado o braço desse garoto nessa confusão toda, ela está vindo buscar ele aqui. Por isso nós estamos gravando com ela, entrando aqui ao vivo com ela, em frente a essa escola. O seu filho está ali dentro, né? A aula já acabou, mas ele está esperando a gente ali. E ela perdeu a segurança até desse caminho mais próximo de deixar ele sozinho agora, né? Sim, agora eu penso numa alternativa, ele ou ficar mais
próximo da gente, eu não tenho, assim, uma solução. Talvez um tratamento psicológico, se a gente conseguir, um esporte, se a gente conseguir para ele, seria de grande ajuda, né, para ele. O pessoal de casa deve estar se perguntando, nossa, mas por que essa mãe deixou essa criança ir sozinha? Claro que o fato dele ser autista, ele também precisa ter a sua liberdade, ele sabe fazer as coisas sozinho, como uma criança. Nós estamos aqui rodeados de crianças, todas estão também, moram próximo, indo para as casas delas, também sozinhas. O mesmo acontece com seu filho, apesar desse grau de deficiência que ele tem, não sei nem se é correto falar deficiência. Não tem problema não. Mas ele tem a sua independência também, né? Sim, eu procuro ensinar o Júlio a ser mais independente possível, tanto é que ele que cuida do irmão mais novo, ele que me ajuda, que dá banho, ele lá em casa é um menino muito responsável, ele conhece todo mundo do comércio, ele vai no comércio, ele volta. Então eu acredito que eu estou fazendo uma coisa certa, ensinando ele a caminhar sozinho. É por isso que as próprias autoridades já é uma lei que pede para ele usar esse crachá. Isso, né? que é o que para ele ter essa liberdade. No dia, ele estava com o crachá, mas ele estava aqui pendurado, não estava no pescoço. E porque agonia muito ele no calor, deixa ele agoniado, o cordão, então ele botou aqui. Mas ele estava identificado. A pessoa que chegar próximo do Júlio vai perceber. Você, diante dessa situação toda, a mãe, claro que já fica vulnerável vendo o filho passar por isso, e toda essa situação que você nos contou que não está tendo esse apoio que você gostaria da polícia, que, como você disse, eles têm outros casos, mas não é porque tem outro caso que o seu filho vai ficar esquecido, né? Sim, eu quero algo para fazer, para a gente pegar logo essas pessoas e fazer com que o outro autista não venha passar por isso. Porque independente do grau do autismo, o autismo ele não faz mal para ninguém. É isso que eu queria, que a autoridade, os policiais, a delegacia me desse uma posição que fizesse com que essas pessoas pagassem. E agora, quem fica com ele? Quando você está saindo para fazer esse caminho, refazer esse caminho ali para buscar as câmeras de segurança, como é que você faz? Você tem outro filho? Eu tenho outro filho autista, né, que é o Gael, de 7 anos. Dois filhos autistas? Eu tenho 2 filhos autistas, o outro é mais leve, e eu estou deixando com a minha tia para mim poder fazer os outros caminhos. Parou a vida, basicamente. Agora eu vou ter que ver como é que eu vou fazer toda a estrutura para poder andar com os dois, porque o outro faz muitos tratamentos, ele é pequeno. E o Júlio, como ele não tem tantas atividades, ficava mais fácil dele caminhar sozinho. Então, agora eu vou ter que levar ele para todos os lugares comigo. Porém, eu ainda tenho um agravante da carteirinha dele estar bloqueada, ou seja, eu ainda tenho que pagar todas as passagens do Júlio junto comigo. Porque agora houve esse negócio do governo aí que diz que a gente está usando indevidamente a carteirinha. Então, para andar com o Júlio, ou eu ando com ele na moto, que eu tenho uma moto, ou eu pago as passagens dele tudo. Pois é, viu? O que dá pra ver é que essa mãe tá bastante cansada por estar justamente procurando justiça. Eu não vou afirmar aqui que sozinha, que a gente não sabe ainda como andam as investigações, mas pelo menos o contato dela com a polícia, ela disse que é praticamente zero. E para que essas imagens não se percam, ela tá fazendo o trabalho de investigação individual dela, Vivi. Coloco no lugar dessa mãe e realmente entendo essa iniciativa dela realmente procurar imagens, de tentar conseguir ali, né, informações para poder identificar também esses 2 homens que agrediram o filho dela. Mas a gente entrou em contato também com a polícia, o delegado disse que a investigação está em curso, que não tem ainda nenhuma novidade para passar para a gente, mas que eles estão investigando esse caso. Olha, a gente trouxe aqui agora há pouco um caso também de um adolescente que teve esse braço quebrado ali por um professor na escola, no Guará. E nesse caso específico, a mãe disse que a escola deu todo o apoio, que realmente as pessoas eram muito carinhosas ali, a diretora deu apoio. Nesse caso, aí na escola, a gente também tem algum retorno assim, da Secretaria de Educação, porque foi muito próximo aí à escola, né? Sim, Vivi, nós temos um retorno e, de acordo com a secretaria, toda essa agressão aconteceu no trajeto da escola, não foi dentro da unidade, como no caso que você retratou agora há pouco. A escola tem te dado um suporte sobre isso? Bastante, sim, bastante. A escola, inclusive, foi o que mais me apoiou até agora. Os professores, toda a parte da escola, até os funcionários da limpeza,
sempre muito prestativos. Então eu tenho o apoio total da escola. Tanto que foi a própria escola que te acionou quando ele chegou lá na unidade. Sim, foram muito... Tanto é que na hora eu não consegui ir com o Júlio para o hospital, eu estava muito abalada. E a professora fez questão de estar com ele o tempo inteiro. Até na hora que ele entrou na ambulância para ir para Agarrã. O tempo todo a professora estava junto. Complicado, Vicky, são duas situações distintas, uma aconteceu distintas e parecidas, porém por se tratar de alunos de uma mesma escola, apesar dele nessa agressão, ele estava indo para uma escola lá no Guaraú, mas também é um aluno autista aqui dessa escola. 2 casos, 2 famílias praticamente perdidas aí, né, sem saber o que fazer, sem rumo. Sim, a gente espera que a sociedade abrace a nossa causa, porque os autistas eles estão largados, eles estão jogados. Não há uma maneira de proteger eles. A lei existe, mas ela não está sendo cumprida. Não é do jeito que a gente queria que fosse. E também a agressão assim instantânea dessas pessoas, porque nas imagens, segundo ela, e a gente pode ver também, parecem ser 2 adolescentes. Esses 2 adolescentes, eles saem de um carro que estava sendo dirigido por uma mulher. Ou seja, falta também uma conscientização ou talvez ali... por que essa mãe já deixou esses outros 2 adolescentes saírem, ninguém fez nada ali para tentar, ou de não ter tentado conversar ali com seu filho, porque numa primeira conversa já saberia do problema dele, né? Infelizmente já chegou batendo, né? É aquela velha história, bate para depois perguntar. Então, no caso do meu filho, nem perguntaram, simplesmente bateram. Então eu acredito que se os pais informassem aos filhos, se tivesse como conversar mais em casa, explicar que os autistas eles não fazem mal para ninguém, não teria esse preconceito todo. E toda essa confusão dele ter talvez, ela ter talvez confundido o ato ali, ele pode ter parado, feito xixi e ela pensou que fosse outra coisa. Sim, pode ter ocorrido isso. Isso na verdade é uma hipótese, uma coisa que você acredita que aconteceu, né? Que ele pode não ter feito nada também. Talvez o que tenha acontecido seja isso, porque o Júlio ele tem sim, né, esse costume de pegar onde ele está, ele vai fazer xixi, mas eu converso muito com ele. Só que é uma criança que ele não consegue ainda entender que ele tem que fazer no banheiro, tem que ser restrito. Ele não tem esse entendimento. Mas tirando isso, ele não faz mal para ninguém. Essas imagens que a mãe conseguiu, nós vamos disponibilizar também para a polícia, para ajudar nessa investigação, e a qualquer momento a gente pode voltar aqui com mais detalhes sobre esse assunto, assim que a gente tiver algum resultado ou esses indivíduos serem identificados. Pois é, a gente vê ali nas imagens que essa mulher parece que vai ali pedir ajuda, procurar ajuda, mas nesse caso, como a gente falou, né, um adolescente de 15 anos que foi realmente muito machucado ali, podia ter tido um outro tipo de comportamento, poderia ter ligado para a polícia também, para poder, né, pedir ajuda se tivesse com algum receio ou conversado ali, enfim, né, tinham outras maneiras ali de lidar com uma situação como essa. Obrigada, viu, Éder? E olha, gente, depois desse calorão, né, o DF registrou chuva forte na tarde de ontem. Eu estava aqui apresentando o jornal e só ouvi aquele barulhão o tempo inteiro aqui. Realmente choveu muito forte na hora do almoço. E tem umas imagens que são impressionantes. Uma imagem registrada pelo funcionário de um posto de gasolina na 306 Sul, elas mostram a queda de uma árvore durante esse temporal na tarde de ontem que quase pega um carro. Olha só. Misaki estava gravando a forte chuva que atingiu a área central de Brasília para mostrar os galhos caindo, quando percebeu que a árvore também ia cair. Olha caindo aí, olha caindo, ó. Caiu! Ei! Eita bagaceira! Ao vivo aqui, ó. Poucos segundos antes, um veículo passou e outro quase foi atingido. Os bombeiros tiveram trabalho para retirar a árvore do local. No CONIC, comerciantes registraram a queda de granizo. Segundo o INMET, foram registradas rajadas de vento de 48 km por hora na área central. E o temporal já era esperado. O Distrito Federal está em alerta para chuvas intensas, com risco de queda de árvores, alagamentos e corte de energia elétrica até amanhã desta quinta-feira. Mas as chuvas devem se estender pelo menos até sábado.
Gente, vocês repararam naquela imagem? Olha, eu vou pedir para colocar de novo aí na tela, porque quando eu recebi esse vídeo ontem, eu fiquei tão assustada quanto a pessoa que estava fazendo ali o vídeo. Olha só a situação. Ali, normalmente, né, a pessoa está passando por ali, às vezes está correndo para se proteger da chuva. A gente vê um carro tinha acabado de passar, o outro ali por muito pouco não é atingido por essa árvore enorme ali, né, que caiu ali, atravessando a pista inteira. Gente, que livramento. Olha só um acidente que poderia ter causado ali. Realmente, olha, graças a Deus não teve nenhuma vítima, mas foi realmente assustador. A gente sempre comenta, inclusive, a importância de checar as árvores que precisam ser podadas, porque nesse caso, a árvore caiu ali inteira, não foi nem um galho só, né? Você vê ali que foi até a base da árvore, caiu até o outro lado da pista. Realmente assustador, e fica também esse alerta aí para poder, todo mundo, né, assim, o governo, normalmente a secretaria tem que dar uma olhada aí para ver quais são as árvores que precisam aí de uma poda para evitar novos acidentes. Aliás, esse daí, né, não aconteceu um acidente, acabou atrapalhando inclusive ali o trânsito, mas não houve nenhum acidente. Então, Nova Cap, ficar de olho. A gente vê que realmente muitas árvores estão sendo podadas. A gente vê o trabalho deles aí nesse período aí pré-chuva, mas a gente sabe que tem mais previsão de chuva até sábado, pancadas fortes, um alerta do IMET. Então, fica um alerta também para todo mundo, né? Que estiver passando ali pelas ruas. A gente sabe que Brasília é muito arborizada. Então, nessa hora, ficar longe dessas árvores aí para não ter nenhum risco, não causar nenhum acidente. Outro problema que pode ter sido causado pela chuva e fortes ventos. Uma parte do forro de um dos salões do Palácio do Planalto caiu. O Gabinete de Segurança Institucional isolou a área que fica na parte de trás do salão térreo, onde jornalistas costumam permanecer. Felizmente, ninguém ficou ferido. Equipes de manutenção já começaram, inclusive, a fazer os reparos nessa estrutura. O salão é o principal acesso da população ao palácio no local. Há obras de artes como tapeçaria, esculturas, quadros, móveis, tudo isso ali nesse local onde aconteceu aí essa queda, então, do teto. Visitantes que chegam ao Planalto passam por esse salão também. Então, a expectativa é que os reparos sejam concluídos ainda hoje. Que situação, né, gente? Mas a chuva foi forte mesmo. Confesso que eu fiquei até assustada por aqui. E uma doença característica dessa época do ano tem chamado a atenção dos pais e pediatras. A escarlatina tem alguns sintomas que são semelhantes à gripe, mas exige mais cuidado. Na casa da Luísa, os 2 filhos da empresária foram diagnosticados com escarlatina. Uma dor de garganta. Depois eu comecei com um pouco de febre. Depois de 2 dias eu fui tomar banho e apareceu as manchas. Não conhecia, e o principal sintoma que eu acho que diferencia, né, de uma gripe normal, de uma infecção na garganta, são essas manchinhas e a textura da pele. A escarlatina é uma infecção contagiosa que se propaga durante a primavera e atinge geralmente crianças em idade escolar de 5 a 15 anos. A doença é transmitida pelas vias aéreas pela mesma bactéria da amidalite, através de gotículas de secreção da garganta ou do nariz que saem de espirros e tosse. A pele ela fica mais avermelhada, com um aspecto de lixa, ela fica bem grosseira, e a língua da criança ela também muda. Ela fica inicialmente como se fosse com uma certa camada esbranquiçada e posteriormente ela fica muito avermelhada. Como a doença é infecciosa, o tratamento da escarlatina é feito com antibióticos. Nos últimos meses, os casos de escarlatina tiveram um aumento expressivo registrado no DF, em um hospital particular. Só em outubro foram mais de 20 casos, 5 vezes mais que nos 3 meses anteriores. A criança com escarlatina, ela não deve ir para a escola. Nesse caso, quando está acometido pela doença, evitar aglomerações. Ai, pois é, tanta bactéria, virose, coração de mãe fica apertado, né? Mas bom a gente trazer aí essa explicação também para tentar diferenciar. E olha, o motorista do ônibus que se envolveu no acidente com o trem foi até a 3ª Delegacia de Polícia no Cruzeiro, mas não prestou depoimento. Pedro Domiense Campos, de 42 anos, apresentou um atestado psiquiátrico que tem validade por 30 dias. Ele estava internado na ala psiquiátrica do hospital de base desde o dia do acidente e, de acordo com o atestado, o motorista está tomando remédios e precisa ficar afastado de atividades estressantes. Segundo uma nota divulgada pelo IGES-DF, apenas um paciente em estado grave continua internado no hospital de base, que é um cobrador. A gente, inclusive,
conversou com a mãe dele também, né? Uma mulher acabou falecendo na colisão, nesse acidente aí trágico que a gente vem falando desde o início da semana. E pacientes que sofrem de fibrose cística estão muito preocupados porque há 3 meses já não encontram mais um medicamento na rede pública. Eles dependem de enzimas para poder tratar a doença. E o repórter Éder Frist, ele foi até a farmácia de alto custo do DF para poder conversar com alguns pacientes que aguardam por esses remédios e traz para a gente agora as informações, né, Éder? Bom dia, Vivi. Bom dia a todos que assistem aqui o SBT Brasília. Pois é, está faltando medicamentos aqui nas farmácias de alto custo do Distrito Federal. Um deles, a fila de espera pode chegar até 3 meses. A gente está aqui com alguns pacientes que precisam de uma enzima, chamada de enzima pancreática. Para quem não sabe, é quando o pâncreas para de produzir essa enzima e vocês precisam dar aquela força para o pâncreas. Isso, a fibrose cística, ela é uma doença multissistêmica que afeta principalmente o pâncreas e o pulmão. Então, o nosso pâncreas, ele para de produzir a enzima pancreática e a gente toma ela por meio de comprimido. Esse aqui é o Geraldo, Vivi, e ele foi diagnosticado com essa doença quando tinha 1 ano e meio de idade. Desse período para cá, já ficou tanto tempo sem tomar essa medicação? Esse medicamento, geralmente ele tem aqui, né? Às vezes falta, mas agora a gente está há 3 meses sem tomar o medicamento, sem ter aqui na farmácia. Então, eu, o Clodoaldo e meus amigos aqui, a gente está na mesma situação. A gente consegue socorro de outros estados, né? Pacientes de outros estados doam pra gente pouca quantidade, porque eles também precisam, mas e aí? Tem hora que não vamos ter, né, essa doação. Os três, na verdade, uma que é mãe de um paciente, é isso mesmo? Como a senhora chama? Francisca Neide. O seu filho toma essa medicação, né? Qual a idade dele? Sua filha? Tem 18 anos. Quando ela deixa de tomar, o que ela sente? Quais são os problemas, as consequências que isso causa trazendo para o corpo? As consequências, ela começa com dores, né, abdominal, aí um pouco começa a diarreia, então começa a desequilibrar, né, o intestino e a estrutura alimentar. Quando você descobriu que ela tinha essa doença? 1 ano e 9 meses. Geralmente já na infância consegue ver. Já. Então, desde essa época que ela já entrou com a pancreatina. O Geraldo, ele está há 3 meses. Você está há quanto tempo? 3 meses também. 3 meses também. 3 meses aqui, sem falta. O que a gente recebe aqui sem previsão. A gente vem aqui na farmácia, não chegou, sem previsão. Sem previsão, é a única resposta. É a única resposta. Enquanto isso, quem sofre é quem está em casa e precisa Exatamente, disso. Né? A gente está na capital do Brasil e ainda o pessoal pensa que aqui tem de tudo e ainda acontece. O poder, né, que a gente esperava que isso deveria ser resolvido rápido, né, porque tem os problemas, as consequências das licitações, mas se ela for organizada em tempo de servir, né, do paciente não poder ficar ausente dela, poderia ser organizado isso, né? Para não dar um problema tão demorado e as consequências ficam para os pacientes. Eles dão alguma previsão, pelo menos? Você chega aqui e fala, olha, não tem, está há 3 meses só falando que não tem, mas previsão alguém deu alguma? Não, só que não tem previsão. Agora, no momento mesmo, eu acabei de falar com a moça ali aqui na farmácia, ela falou que continua sem previsão. Você acabou de tentar pegar, não tinha? Não tinha. Se eu chegar ali para pegar, não vai ter? Não vai ter. Olha, e o legal dessa história toda é que eles montaram uma rede de apoio, é isso? Você acaba contando com outros pacientes aqui do Distrito Federal e de outros estados que acabam cedendo essa medicação. Às vezes uma pessoa ou outra tem um remédio a mais em casa e acaba concedendo para vocês, que é a solução que vocês arrumaram para não ficar totalmente sem, né? Exatamente. Igual o Clodoaldo falou aí, o colega, eu estou na mesma situação. Estou negociando com a mãe que falou que ela tinha, né, lá do Mato Grosso do Sul, para vir via correio. No Mato Grosso do Sul? Uhum. Então, via correio. Então, uma fica ajudando o outro, é um respaldo, né? Porque os outros estados, que a gente tem um grupo, né, que é nível Brasil, e a gente tem sempre contato, e aí a gente coloca lá nossas ansiedades de ausência de remédio
aqui e eles, olha, se a gente pode ajudar, tem um aqui, dá para mãe, Acaba entendeu? contando com a solidariedade. Exatamente. O que seria uma obrigação do governo, né? Exatamente. Então, isso aí é um compromisso, né? Um compromisso que ele tem com a população e com a sociedade em si toda. Até porque a senhora paga os impostos, a senhora, direitinho. Exatamente, tudo direitinho, né? Então, acho que é um compromisso que não poderia ter essas angústias, né? Pois é, o que devia ser obrigação do próprio governo acaba contando com essa rede de apoio. Imagina, tem que pegar remédio no Mato Grosso do Sul, praticamente emprestado, doado por um outro paciente, para poder não ficar sem. O senhor está no mesmo caso, né? Quanto tempo o senhor está sem? 90 dias sem conseguir pegar na rede, mas consegui uma doação de Ituverava, em São Paulo. Segundo lá, a mãe de uma paciente me disse que lá está tudo normal, nunca faltou. E eu consegui essa doação. Você já tinha ficado tanto tempo assim, sem tomar? Eu sou um paciente que ganhou na contramão. Eu descobri a fibrose cística recente, com 60 anos. Isso é anormal. Eu posso evoluir. Eu tive 3 pancreatites repetitivas. Aí não se descobriu o porquê. Através do exame genético, descobri que eu tenho fibrose cística. A pancreatina é a minha salvação. E quando o senhor fica sem tomar, o que acontece no corpo do senhor? Há um distúrbio gastrointestinal, dores abdominais que podem, diarreias, etc., né, que pode evoluir para pancreatite. E a pancreatite ninguém merece. Dói demais, é terrível. São várias dores no corpo, fora que pode afetar outros órgãos também que estão ligados diretamente ao sistema digestivo. A pancreatite pode falir outros órgãos vitais. E o senhor fica até limitado a comer certos tipos de alimento, né? Totalmente. Sem a pancreatina eu não posso comer, eu tenho que limitar totalmente. Imagina, Vivi, ficar 90 dias limitando ainda a alimentação, restringindo para que o alimento não cause um problema maior ainda no corpo de vocês. E a única forma que esses pacientes estão encontrando é realmente com a solidariedade de outras pessoas, não aqui do Distrito Federal, porque basicamente todo mundo está passando por esse problema de não ter um medicamento, de chegar aqui na farmácia e receber um não, olha, e não ter uma previsão ainda, nenhuma data para pelo menos ficar mais tranquilo de quando esse medicamento vai poder chegar. O alimento que, o medicamento, uma enzima, que é fundamental uma vez que o corpo deles não produz essa enzima. E você fica limitado e felizmente ainda conta com a ajuda de outras pessoas, mas isso também leva todo um custo de correio, enviar por Sedex, porque o medicamento não pode demorar muito no transporte, né? Tem que ser uma coisa rápida, até porque vocês precisam. Então, uma coisa que deveria ser de graça acaba gerando um custo para vocês e um trabalho ainda de contar com a ajuda de outras pessoas. E a gente fica se perguntando, né? A gente está em Brasília, capital do país. Por que aqui não tem? Por que outros estados fornecem para a gente, né? Ainda bem que a gente pode contar com a ajuda dos nossos, né? Porque o governo, a Secretaria de Saúde aqui está deixando a desejar muito. Ô, Vivi, e é isso que nós aqui do SBT Brasília estamos tentando descobrir. Onde está o problema? É uma falta de gestão? É uma falta de medicamentos? O porquê que esses medicamentos não estão chegando aqui nas farmácias como deveriam estar? É com você aí no estúdio. Obrigada. Olha, a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde. Eles nos informaram que a pancreatina 10.000 foi recebida no dia 8 de novembro. Agora, já a pancreatina 25.000 está mesmo em fase de aquisição e a gente vai continuar acompanhando esse caso aqui para ir dando retorno para vocês, tá? Agora, olha essa, gente. Hoje cedo teve uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal contra um grupo suspeito de sonegar impostos. O prejuízo aos cofres públicos seria de cerca de R$61 mil. Os alvos da operação são grandes devedores e contadores de empresas fantasmas do ramo da papelaria. No total, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão aqui no DF. No Plano Piloto, no Lago Norte, em São Paulo e em Minas Gerais também. Os suspeitos, eles estavam usando empresas falsas para não pagar os impostos. Então, de acordo com a investigação, o grupo fazia como? Ele usava documentos falsos para abrir empresas em nome de laranjas. Em seguida, o negócio que era focado no ramo da papelaria, por isso a operação se chama Charta, era abandonado com dívidas fiscais
e outro era aberto para que ocorresse ali então essa sonegação de impostos. Os suspeitos devem responder pelo crime contra a ordem tributária, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, hein? Se condenados, eles podem cumprir até 30 anos de prisão. E 2 homens entraram em um ônibus que faz a linha 805.2, que faz aquele trecho ali Taguatinga Centro até o Recanto das Emas, e tentaram roubar as vítimas. O crime foi nessa terça-feira perto de uma parada de ônibus e de um posto de gasolina também que fica ali na quadra 308 do Recanto das Emas. Os bandidos estavam com uma arma branca. Eles ameaçaram as vítimas durante a tentativa de roubo e o cobrador reagiu a esse assalto, entrou em luta corporal com um dos bandidos. Os dois sem levar nada, gente. Após algumas denúncias ali, a Polícia Militar foi até a casa de um dos suspeitos da tentativa de roubo e aí conseguiu fazer a prisão ainda no portão da residência onde ele mora. Na hora dessa abordagem, o suspeito teria resistido à prisão. Quando a família chegou ali, ele disse que estava sendo coagido. Mas o preso, que tem passagem por roubo majorado, foi autuado pelo crime. Com a prisão de um dos envolvidos, a 27ª Delegacia de Polícia fez a diligência e conseguiu imagens do comparsa que invadiu um ônibus para poder assaltar. A gente está mostrando essas imagens para vocês aí. Ele aparece correndo aí na rua, olha como vocês estão observando, vai até o final da rua, consegue fazer aí, né? A gente congelou essa imagem. Ele estava de blusa preta, ali, calça preta, chinelo. Então, quem reconhecer e identificar esse homem aí já sabe. Pode ligar para o número que está na tela, no cantinho aí para você, é 197, número da Polícia Civil. Mais uma vez, essa imagem mais de perto aí, ele com essa blusa clara ali, meio verde água, e calça e casaco pretos. Bom, olha só, gente, vocês lembram que a gente falou aqui daquela tentativa de feminicídio que aconteceu em Valparaíso de Goiás? Bom, por muito pouco, uma mulher não foi esfaqueada pelo namorado. Vocês lembram que a gente comentou? Mostramos que a Polícia Militar recebeu, inclusive, uma denúncia anônima. E aí chegou rapidamente ali ao apartamento onde eles estavam e o suspeito foi preso em flagrante. A gente sempre fala, inclusive, da importância de denunciar, né? Mas nós dissemos aqui, no link ao vivo, que a vítima era a garota de programa. Erramos, viu? Queremos, então, nos desculpar em relação a esse caso e reforçar, inclusive, que toda mulher tem que ser respeitada, independentemente da profissão. Bom, e a Polícia Civil prendeu 2 homens que se passavam por mulheres para poder roubar motorista de aplicativo. Eles criavam perfis falsos para poder atrair esses condutores. Olha o cuidado, hein, gente, que um motorista tem que ter, né? Quando os carros chegavam ali, esses carros chegavam, eles estavam armados, anunciavam esse assalto. E segundo a polícia, eles agiam de madrugada, na maior parte das vezes. Quem tem mais detalhes pra gente sobre esse caso é o Éder Fritz. Éder, conta pra gente aqui, olha, os ladrões, eles levavam o carro, o celular, como é que eles agiam, hein? Até para servir de alerta, inclusive, para outros motoristas de aplicativo, né? Pois é, Vivi, eles estão ficando cada vez mais ousados, usando agora cada vez mais a tecnologia para poder realizar esses assaltos, que na verdade é uma espécie de sequestro relâmpago ali desses motoristas. A Polícia Civil aqui do Distrito Federal deflagrou a operação, que até leva o nome de uma empresa de aplicativo, a Operação InDrive, onde eles cumpriram 4 mandatos de busca e apreensão, ou seja, quando a polícia vai ali na residência para poder buscar provas sobre aquele crime, apreender celulares, computadores, enfim, cartões de crédito, objetos que possam ser usados ou roubados ali na operação. E durante essa operação, desses 2 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão preventiva também foram cumpridos. A prisão preventiva, para o pessoal que está em casa, é aquela prisão de 30 dias, podendo ser prolongados ainda mais, para que essa quadrilha pudesse ficar presa mesmo. A gente até vê nas imagens o momento exato em que esses 2 homens foram surpreendidos pela polícia logo no início da manhã, e também uma mulher que seria uma comparsa desses motoristas. Eles costumavam agir
agia ali naquela região de bares, aqui da região de Taguatinga, Águas Claras, também da Ceilândia. Esses motoristas eram atraídos por perfis falsos ali criados nesses perfis para poder pedir carro de aplicativo. Eles foram tão espertos, tão malandros assim, mas acabaram sendo presos, que eles usavam fotos de mulheres bonitas, atraentes, que passavam ali a confiança para esses motoristas, até porque eles agiam durante a madrugada, quando o pessoal tá ali saindo do happy hour, do barzinho, eles usavam esses perfis para poder chamar os motoristas de aplicativo. Quando eles chegavam ali no local, eram surpreendidos por esses criminosos, que acabavam sendo sequestrados, aquele famoso sequestro relâmpago, quando eles abordavam, entravam dentro do veículo ali e praticavam assalto, furto e até mesmo levavam os carros do motorista. Mas esses dois homens acabam entrando nessa situação e não esperavam que a polícia fosse bater na porta deles logo de manhã. Para o público em geral, para esses motoristas de aplicativos, eu até conversei com um desses motoristas, não foi nenhum que participou de um assalto, mas eles vivem, que foi assaltado nem nada, mas eles vivem nessa insegurança, porque quando eles recebem a solicitação ali, eles, claro, acabam olhando mais ou menos para a região, para onde vai, a foto da pessoa, isso para passar uma certa tranquilidade para eles ali, mas quando na verdade esses perfis eram totalmente falsos. Volto a repetir, 4 mandados de busca e apreensão para polícia conseguir provas sobre esse crime de perfis falsos contra essa quadrilha e 2 mandados de busca, 2 mandados de apreensão, mandado de prisão preventiva, na verdade, onde esses 2 homens pegou por enquanto 30 dias, mas a pena pode chegar até 4 anos de prisão, Vivi. Obrigada, viu, pelas informações, Éder. Olha, a gente já mostrou aqui um professor que é modelo para o ensino da cultura afrodescendente com a plantação de baobás, aquela árvore típica do continente africano. Pois hoje a gente vai mostrar para você uma qualidade do professor André Lúcio, que dá aulas em Ceilândia. Uma história super bacana que a gente vai mostrar para você logo depois do intervalo. Você me espera? Tô aqui, hein? Já já eu volto. Agora a gente vai para um outro assunto que eu prometi antes de ir para o intervalo. A gente vai mostrar aqui um professor que é modelo para o ensino da cultura afrodescendente, com a plantação de baobás, aquela árvore que é típica do continente africano. A gente já mostrou, né? Pois hoje a gente vai mostrar aqui mais uma qualidade do professor André Lúcio, que dá aulas em Ceilândia. Ele também realiza oficinas de leitura em escolas, com o livro que ele mesmo escreveu. O projeto é tão bem sucedido que a Escola Classe 26 batizou a biblioteca com o nome do professor. Uma homenagem linda, né? A gente tem mais detalhes agora com a Vanessa Vitória, que foi conhecer de perto, né, Vanessa? Oi, gente. Olha só que pinturas lindas por aqui. Eu estou na Escola Classe 26, em Ceilândia. E essas pinturas não é só porque a gente está na Semana de Consciência Negra, não, viu? É uma conscientização constante. Inclusive, o nome da biblioteca é Professor André Lúcio Bento. Exatamente esse aqui, meu povo. Olha só que legal, porque ele faz uma contação de história, uma conscientização. Mas eu vou pedir o diretor aqui da escola, que é o Antônio. Boa tarde para você. Boa tarde. Para contar por que a biblioteca ganhou o nome do professor André. Não, o professor André foi homenageado, né, com a reinauguração da nossa biblioteca, porque ele veio nos auxiliar num projeto que nós temos na escola, que é um projeto antirracista, que tem essa temática ao longo do ano letivo. E esse projeto está contido na nossa proposta pedagógica e ele veio, uma forma de homenagear e também fazer com que a gente possa estar passando isso para as crianças, um espaço de representação para elas. Muito obrigada, viu, diretor? Okay. E olha só, vocês pensaram que iam conhecer o professor André aí só por essa pintura? Se enganaram. Ele está fazendo um trabalho agora. Eu vou pedir licença aqui para a garotada, para o professor, porque eu estou entrando aqui, ó, ele está fazendo esse trabalho de conscientização, de contação de história. Ele, gente, é aquele que está pintado lá. Oi, crianças! Oi!
todo mundo atento aqui, porque quem são? Professor, já te apresentei lá na pintura. Tá certo. Obrigado pela vinda de vocês nessa escola linda aqui de Ceilândia. E aí, me conta, como é que é o projeto? Quem são esses? Esses são os personagens do meu livro, Tâmara e Tamarindo. A Tâmara é uma menininha doce, feita da fruta tâmara, e o tamarindo, um menininho azedo, feito da fruta tamarindo. Duas frutas africanas, por isso eles são pretinhos, negrinhos, e eles se conhecem no livro, e aí eu trato das misturas. Eu uso a questão dos sabores, né, para tratar das misturas da vida, da diversidade, né? A Tâmara é uma menina que vive num mundo doce, até o dia que ela pergunta, a vida é sempre doce assim? E aí tem uma coisa mágica na história que surge, e daí surgem os outros sabores, né? O azedo, o amargo, o salgado, que são os sabores da vida. Mas agora deixa eu falar com a criançada. Oi, gente! Vou sentar aqui. Vem cá, você é o Léo? Sim. Léo, você tem 8 anos? 8. E aí, me conta um pouquinho sobre a contação de história do professor. O que você aprendeu ali com a Tâmara, que é docinha, com o outro que não é tão docinho? O livro dele fala que tudo era doce. Aí ela falou, a vida é tanto doce assim, aí apareceu o baobá. E aí, o que você aprende na vida? Porque eu vi, teve gente comentando aqui, quando o professor mostrou os bonequinhos, olha a cor do amiguinho, você acha que isso daí é importante pra gente saber que, embora todos nós sejamos iguais, cada um tem suas diferenças. Um tem o cabelo curtinho, outro tem o cabelo comprido, um é mais magrinho, outro é mais gordinho, um é mais clarinho, outro não. E também o outro é negro, outro também já não. Isso daí que a senhora falou. E a gente tem que amar todo mundo. Né? É. Quem que tava aqui comentando que falou, tio, é a cor do amiguinho? Quem comentou na hora que eu tava ouvindo a contação? O Bernardo? O Bernardo tá longe da tia. Você, por exemplo, foi você, Bernardo? Você que é o Bernardo? Não, você que é o Bernardo? Você que comentou, foi? Foi. O que você aprende, assim, com as contações de história? Eu aprendo mais ou menos que nada diferente. Tudo é igual, mas cada um tem suas diferenças. Tipo, um é negro, outro é branco, um pode ser até amarelo, outro pode ser quase amarelo, né? Outro pode ser meio... Eu consegui captar realmente o que ele tá falando, justamente isso, né? Vem cá, professor, fica aqui do meu lado, até pra gente encerrar a nossa participação, que eu acho que esse é o objetivo, porque aqui as crianças são crianças pequenas, são crianças de 6 a 10 anos. Eu quero levar ela embora. É justamente nesse momento que é a formação, que elas começam a entender sobre as diferenças, as semelhanças, a importância de tratar o outro com igualdade, né? Esse é o seu trabalho fundamental nesse momento de formação até mesmo do caráter. Exatamente, é com elas, com as crianças, que nós precisamos fazer esse debate. Elas estão aprendendo tudo, inclusive precisam aprender a respeitar as diferenças, né? Entender que todos nós somos diferentes e que nas diferenças nós precisamos ser respeitados. Em todas as diferenças, de cor, de religião, de origem geográfica, diferença social, as meninas, os meninos aprenderem a respeitar as meninas, né? O papel delas na sociedade. Então tudo isso se discute numa escola de crianças, né? E o meu trabalho vem especialmente tratando da questão racial, mas não só, né? Eu sempre amplio para a questão das diferenças, para o respeito às diferenças. Muito obrigada, viu, mais uma vez por participar com a gente. Parabéns pelo trabalho. E eu acho que o trabalho mesmo que é realizado aqui é efetivamente o de respeito. Respeitar as diferenças, respeitar os gostos também, porque às vezes as pessoas têm gostos diferentes, têm religiões diferentes, então é um trabalho de respeito. E aí eu vou encerrar minha participação com a Tâmara dando tchau pra vocês. E não vai ser só ela, vai ser todo mundo aqui. Manda um beijo pra galera que tá assistindo a gente. E dá tchau pra Vivi. Tchau, Vivi!
Ai, eu amei. Um beijo pra vocês. Tchau também. Gente, olha só que máximo a gente vê esse trabalho sendo feito ali com os pequenininhos. É assim que a gente vai ver um futuro diferente, que a gente vai ter mais respeito uns pelos outros, né? E agora eu quero dar um recado que eu tenho certeza que vocês vão amar, que é o projeto Cartinha de Natal SBT. Está chegando e a gente quer saber qual é o presente que vai deixar o seu Natal ainda mais especial. Como é que você faz para participar? É o seguinte, você tem que seguir o SBT no Instagram, acessar o perfil e clicar lá no link da bio e selecionar Cartinha de Natal SBT. Depois, é só escrever pra gente. Você também pode escanear o QR Code que está aí na tela para você. Você já vai cair direto lá no formulário, então não tem desculpa para falar, não consegui achar essa bio lá no perfil do Instagram. Tá ali para você. Aponta a câmera do seu celular, você vai já cair direto nesse formulário. E aí você não esquece de ir no Instagram e começar a seguir o SBT Brasília, tá bom? As melhores cartinhas vão ter a chance de levar um super presente do nosso time de parceiros. Já pensou se for você? Então participe e nos ajude a espalhar alegria neste Natal. E olha, a jovem que tinha um relacionamento com o Robson Cândido
Boa tarde, Viane. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo SBT Brasília. Muita gente acredita que a internet é uma terra sem lei, um território onde as pessoas podem ofender, xingar, enfim, soltar todo o ódio. Quando, na verdade, assim como no mundo real e não no virtual, tudo que se coloca ali, tudo que se escreve, que se divulga, a pessoa acaba arcando com as consequências dos seus atos. Estamos aí diante de crimes como difamações, injúrias e ameaças contra uma jovem que já está sofrendo um processo, vítima de uma outra situação e acaba sendo demonizada nas redes sociais, xingada e atacada por várias pessoas, alguns até usando perfis fakes, acreditando que não seriam encontrados, quando na verdade a Polícia Civil tem meios de localizar todos os IPs, ou seja, endereços dos celulares ou dos computadores que fizeram essas ofensas. Isso é até muito importante a gente frisar aqui, delegado, porque as pessoas acham que elas podem fazer comentários sobre a vida dos outros, independentemente de outra pessoa estar certa ou errada, mas que ela pode só fazer aquele comentário ali e que não vai acontecer nada com ela, ou que ela não vai ser encontrada. Mas a polícia tem, então, artifícios, enfim, né, estratégias ali para poder identificar essa pessoa e ela vai ser penalizada. Com certeza. A Polícia Civil está bem equipada, bem preparada, a nossa Polícia Civil do DF, e tem sim condições de identificar e localizar todos os IPs das pessoas que insistem em usar a internet para ofender e xingar, muitas vezes até gratuitamente, muitas vezes sem nem saber detalhes do ocorrido, e se valem ali de um anonimato, um pseudo-anonimato, para tentarem largar o seu veneno, o seu ódio nas redes sociais, e quando acabam sendo identificados, Viviane, muitas vezes demonstram arrependimento, pedem desculpas, pedem perdão, e não raras, às vezes, dizem que estavam ali apenas brincando, fazendo algum tipo de brincadeira de mau gosto, ou dando a sua opinião pessoal. Porque hoje nas redes sociais, eu acho que está tão comum as pessoas mandarem mensagens, fazer algum tipo de comentário, que acabam não filtrando o que ela está colocando ali. Não sabem, né, não percebem ali o quanto ela pode estar realmente prejudicando a outra pessoa. Porque todo mundo está lendo, né? Como você disse, né? Assim, a internet não é um mundo assim, né? Que tem lei, sim, mas que as pessoas também acabam ficando muito vulneráveis e acabam colocando ali comentários sem perceber que elas estão cometendo aí, como o senhor trouxe, né, injúria, quer dizer, são crimes ali. Você podia inclusive falar assim, qual é a pena para esse tipo de crime, para a pessoa ter um pouquinho mais de responsabilidade quando ela for colocar um tipo de comentário nas redes sociais? Normalmente, Viane, esses crimes tratam-se de difamação, injúria e calúnia. Lembrando que existe também a figura da injúria racial, que recentemente foi equiparada ao crime de racismo. E as penas previstas aí variam entre 1 e 6 anos de reclusão em regime fechado. Olha só, a pessoa tem que prestar atenção, então, na hora que ela for realmente colocar ali algum comentário nas redes sociais. Delegado, a gente está falando desse caso aí que vem chamando muita atenção, né? Essa jovem, quando foi procurar a polícia e conversou com o senhor, ela quis deixar ali claro que ela estava se relacionando, então, né, com o ex-diretor, depois que ele já tinha terminado um relacionamento, porque muito do que foi colocado ali foi como se ela é uma ex-amante, e isso daí estaria trazendo uma complicação ainda maior para essa história. Foi isso? Exatamente. Ela, na verdade, ela manteve um relacionamento com o delegado, o Dr. Robson, e acabou sendo taxada, e principalmente nas redes sociais, como amante ou como uma ex-amante, o que acabou trazendo para ela alguns problemas de ordem pessoal, principalmente no meio familiar e na roda de amigos, onde ela foi taxada de alguns xingamentos, principalmente nas redes sociais, em virtude desse relacionamento. Lembrando que, muitas vezes, quando a mulher procura a delegacia, nesse caso, ela acaba sendo demonizada. E muitas vezes, quando não procura, as pessoas falam, por que não procura a delegacia antes? Então, a orientação da Polícia Civil, que sempre trabalha com lisura e dentro da legalidade, é que todas as vítimas, sejam de xingamentos, de ofensas, de lesões corporais, de ameaças, procurem sim a delegacia mais próxima,
ou se sentirem mais seguras, uma das unidades da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Temos uma na Ceilândia e outra no plano piloto, com profissionais qualificados para atender quaisquer situação de violência doméstica. Casos, quando ela for procurar, então, uma delegacia, a pessoa tem que fazer um print da tela ali, né, que é tipo aquela foto ali para poder registrar essa mensagem, porque de repente essa mensagem depois ela pode sumir. É importante que tenha essas provas para levar até a delegacia? Sim, Viviane, porque muitas vezes a pessoa depois ela cai em si de que acabou exagerando nos xingamentos ou nas ofensas e retira o seu comentário das redes sociais ou de onde quer que ela tenha inserido. Só que uma vez que esses comentários caem na internet, seja em redes sociais ou não, o que acontece é que as pessoas printam e jogam em grupos de WhatsApp, grupos de amigos, jogam em alguns sites de fofoca, prejudicando, revitimizando a vítima, né? Que já foi, no nosso caso aqui, já foi vítima de uma situação de violência doméstica e acaba sendo revitimizada por xingamentos e ofensas gratuitas. Então, a orientação, a dica, como você bem disse, sempre que possível, já que vai processar essa pessoa criminalmente ou civilmente, tirar o print daqueles comentários, da tela do celular, da tela do computador, e isso servirá de prova junto à Polícia Civil e junto aos tribunais. A gente está falando aqui, né, desses comentários, dessas críticas que são colocados ali nas redes sociais, mas a gente está vendo justamente dentro de um outro caso, como o senhor falou, que é de stalking, né? A gente fala ali dessa perseguição, que também é crime, e nesse caso, mais ainda, precisa também de provas, delegado. A gente viu aí que essa jovem estava sendo ameaçada, enfim, né? O Robson usou ali também, inclusive, a máquina pública para poder conseguir saber exatamente onde ela estava, para poder perseguir essa mulher, o que foi uma situação ainda muito mais absurda. Mas a gente aproveita para trazer esse caso aqui para a realidade de outras mulheres que vivem aí também com homens, às vezes, ligando o tempo inteiro, mandando mensagem, perseguindo, indo até a casa da pessoa. É importante também que ela produza ali algumas provas para poder fazer com que esse homem seja preso, porque a gente está vendo, inclusive, aí que o Robson está preso, né? Assim, então, enfim, é um crime e isso realmente precisa ser combatido. Exatamente. Como você bem disse, sempre que possível, a pessoa constitui o maior número de provas possíveis, seja com ligações, mensagens, testemunhos de que a pessoa está indo no trabalho da mulher, ou na escola, ou na igreja, seguindo-a, perseguindo-a, enfim, de modo que, diante desse quadro de essa quantidade de provas, ela possa, então, se dirigir à delegacia mais próxima ou uma unidade da DEAN e lá registrar a ocorrência. Lembrando que esse crime é previsto no nosso Código Penal como sendo de ação pública condicionada, ou seja, depende de uma representação, ou melhor falando ainda, depende da vontade da vítima em se registrar e dar prosseguimento a essa investigação. Delegado Fernando Fernandes, muito obrigada, viu, pela participação aqui, por trazer, então, esses detalhes, essas orientações sobre pessoas também que estiverem passando pela mesma situação agora que essa jovem, que elas já sabem exatamente, então, como lidar, o que elas podem fazer para poder recorrer, então, à polícia. Não deixem realmente de denunciar, isso é muito importante, porque casos assim depois podem crescer. A gente vem falando aqui muito sobre essa necessidade das mulheres combaterem também essa violência e denunciando, né, delegado? Isso é muito importante. Exatamente. Denunciar logo no início de qualquer tipo de agressão, não precisa ser agressão física propriamente dita, mas agressão verbal. E no caso de perseguição também, já ligar o sinal amarelo, já procurar a delegacia mais próxima, mesmo porque, como nós falamos, é um crime que depende da vontade da vítima. A qualquer momento, se aquela situação cessar, ela pode procurar a delegacia ou o Poder Judiciário e pedir o arquivamento daquela investigação, se caso essa situação não persista. E a última dica que eu dou para as pessoas que estão nos assistindo é que a internet não é um território sem lei, não é uma terra onde a pessoa pode chegar e denegrir a imagem de qualquer pessoa, xingar, ofender, dizer inverdades, porque muitas vezes essas inverdades, essas mentiras acabam tomando proporções que lá na frente prejudicam
principalmente o lado emocional da vítima, especialmente se a vítima já tivesse sido vítima de uma outra situação, como foi o caso dessa moça que nos procurou. É isso, né? É um momento ali que a pessoa ela pode fazer um comentário, ela pode dar a opinião dela, mas que seja com respeito, que se coloque no lugar do outro. Sem dúvida, a gente vai ter situações muito mais tranquilas, né? Essa paz aí que todo mundo está precisando. A gente não vai estar trazendo situações como essa aqui para o jornal, né? Obrigada, delegado, mais uma vez. Uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Vamos acionar agora a repórter Vanessa Vitória para poder repercutir imagens chocantes de um homem em situação de rua sendo perseguido com pauladas próximo à torre de TV, bem no centro aqui, né, da capital. As imagens são do dia 17, mas só agora vieram à tona. A gente vê aí, olha, essas imagens, um morador de rua saindo correndo ali atrás do outro. E aí é mais um caso que a gente está trazendo, porque a gente viu o outro, olha só, com um pedaço de pau ali na mão, saindo correndo atrás do outro morador de rua, atacando o outro que está ali também por perto. Uma situação absurda. Não é o primeiro caso que a gente traz aqui, né, principalmente nessa área central do Distrito Federal, e a gente vai conversar agora com a Vanessa Vitória, que tem mais detalhes sobre esse caso pra gente, né, Vanessa? Bem-vinda mais uma vez. Oi, Vivi. Vou dizer que teve uma reviravolta aí nesse caso. Boa tarde para todo mundo de novo. O que aconteceu? 3 homens em situação de rua, moradores ali daquela parte inferior da torre de TV. Tanto que nas imagens é possível perceber que é bem por baixo daquelas escadas rolantes, daquela escadaria, e depois também eles circulam ali. A primeira história que foi contada pela vítima, ele foi levado para o hospital de base por causa dos ferimentos. Foi facada, foi paulada, foi pedrada, foi de tudo. Quando chegou lá, a 5ª delegacia investigando isso, perguntou para ele o que teria acontecido. Ele falou que era tentativa de latrocínio, que os outros 2 homens em situação de rua teriam roubado dele um celular e R$200. E aí tentaram matar ele por causa desses objetos. Só que a polícia teve acesso às imagens, são vários circuitos de posições diferentes. Em um deles é possível perceber que ele está todo ensanguentado, correndo sem camisa, os 2 atrás, um com o pau na mão, o cachorro também correndo, aquela confusão toda. Mas tem uma outra imagem, um outro vídeo, que ele mesmo aparece com uma barra de ferro, destruindo a barraca do outro homem em situação de rua. E aí que tem a reviravolta que eu falei, essa tentativa, que já tinha até sido registrada assim na delegacia, essa tentativa de latrocínio passa a ser uma tentativa de homicídio. Não tem imagem nenhuma que mostra ninguém pegando o celular dele, nem pegando o dinheiro dele, e sim ele indo lá com a barra de ferro, destruindo a barraca. A barraca ao lado tem um morador que sai, olha aquilo. Na barraca que ele está destruindo, o homem sai correndo, sai também uma mulher de lá de dentro. E aí a confusão foi motivada por causa disso. Ele, confrontado, teve que mudar a versão e aí contou que já estava discutindo com esse desafeto há alguns dias, porque esse desafeto vendia drogas ali e também ficava mudando a barraca dele de lugar. Só para resumir, Vivi, um foi preso em flagrante, o outro está foragido, que deu paulada nele foi preso em flagrante, o outro está foragido da facada. Esse sim tem passagem por roubo, furto e também por tráfico de drogas. Esse homem que é a vítima só tinha por porte de drogas e o outro não há registro, que foi o preso. O que a justiça pode entender aí agora? Não há nenhuma denúncia dos outros 2 com relação à vítima. A justiça pode entender que não foi, eles não estavam reagindo, eles estavam reagindo a uma ação e ter um atenuante na pena desse que foi preso e do outro que está sendo procurado. Então, uma mudança aí de versão que vai conduzir com certeza a investigação, pelo menos na justiça, de uma maneira diferente para decidir as penas aí dos culpados. E a gente está com contato aí também na tela para você, 197. Como tem aí foragidos, quem tiver qualquer informação pode ajudar a polícia nessa investigação. Obrigada, Vanessa. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o nosso comentarista de segurança pública, Laércio de Carvalho. Porque é o seguinte, Laércio, primeiro deixa eu te dar as boas-vindas aqui também. Obrigada por estar com a gente mais uma vez para analisar esse caso, né? Olha, a gente fica se perguntando, né? Mais um caso. Na semana passada, nós mostramos aqui um homem que atacou a pauladas uma mulher na rodoviária. Agora estamos com esse outro caso que mostra violência próxima à torre de TV. O que está acontecendo aqui, né, nessa área central de Brasília? O que está faltando? É mais policiamento? O que é?
Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos. Veja, Vivi, nós estamos nos aproximando das festividades de final de ano. O Natal está aí, menos de 30 dias. O Distrito Federal, que costumeiramente já conta com uma numerosa população de pessoas em situação, notadamente essa área central de Brasília, daqui para frente tende aí a ter agravado esse problema. Óbvio que pessoas que estão desamparadas de assistência social, desamparadas até mesmo pela própria sociedade que lhes vira as costas. Claro que essas situações de violência só poderiam ser frequentes. É o consumo de drogas, é a questão mesmo de bebida alcoólica, né? Consumo exagerado de bebida alcoólica, é a desassistência e o reflexo de tudo isso são situações violentas que se sucedem. Ontem foi na próxima rodoviária do Plano, amanhã próxima à Torre de TV, enfim, toda essa área central de Brasília acometida com esta situação. É necessário que o governo desenvolva uma verdadeira força-tarefa com a participação, obviamente, da Secretaria de Segurança Pública, através de todos os seus órgãos, Polícia Civil, Polícia Militar e etc., mas principalmente um trabalho voltado pelas áreas de assistência social, Secretaria de Desenvolvimento Social, enfim, Secretaria do Trabalho e todas aquelas secretarias que desenvolvem atividades relacionadas à assistência social, para que encontrem uma maneira de remover da área central de Brasília essa questão dos moradores em situação de rua. A gente sabe que existe uma situação legal, existem recomendações do Ministério Público, existe uma série de entraves a essas ações, mas é papel do poder público encontrar soluções que sejam capazes de convencer, de motivar esses moradores em situação de rua para que deixem a área central de Brasília e só assim diminuiríamos essa questão da violência seguida que vem envolvendo essas pessoas nesta situação. Pois é, e a gente está falando aqui, a gente não está falando só de moradores de rua que precisam de uma assistência social, né? A gente está falando aqui agora desses moradores de rua que, na verdade, eles são criminosos, porque tem outras ocorrências ali nas costas que acaba sendo um perigo ali para a sociedade, né? Muitas pessoas falam do medo que tem de passar ali pela rodoviária. Já falando só da área central, né? Isso em todo o DF, mas agora especificamente por conta desses dois casos. Então isso acaba sendo um risco e que a polícia nesse caso também, ela deve atuar, ela deve, né, abordar essas pessoas. Como que tem que ser isso no dia a dia? Sem dúvida, Vivi, nós mencionamos a grande população em situação de rua porque os criminosos, traficantes, ladrões infiltram-se no meio desta população e aí, travestidos de morador em situação de rua, passam a cometer esse tipo de crime. Agora, é óbvio que a força principal a atuar nesse setor é a força de segurança. A Polícia Civil investigando insistentemente o tráfico de drogas, a Polícia Militar realizando abordagens para verificar, por exemplo, antecedentes criminais desses indivíduos e fazendo o seu trabalho preventivo, recolhendo essas armas brancas, porque a maioria desses indivíduos que são criminosos, né, que se fingem de moradores, de pessoas em situação de rua, utilizam-se de arma branca. Então a Polícia Militar poderia sim fazer um esforço maior ainda do que já faz para retirar essas armas brancas da rua, realizando abordagens cotidianas e a Polícia Civil investigando incessantemente, insistentemente as condutas criminosas praticadas por essa turma que se filtra no meio dos... Pois é, Lácia, a gente fala aqui, né, dessa ação conjunta que é necessária, inclusive, para atender os moradores de rua. A gente tem uma nota da Secretaria de Desenvolvimento Social dizendo justamente também que eles não tiram as pessoas da rua, né? O atendimento público à rua é uma inserção da política de assistência social. Há também essa dificuldade, às vezes, né, porque muitas vezes tentam levar para algum outro local de assistência e eles não aceitam. Nessa nota, a Secretaria diz que faz diariamente acompanhamento da população em situação de rua em todas as regiões administrativas do DF. São 28 equipes que garantem a oferta dos serviços sociais à população, com apoio de 12 centros especializados de assistência social, então que tem esses centros POPs, mas muitas vezes esses moradores de rua às vezes também não querem aceitar essa ajuda, então fica uma situação ali delicada em relação a eles, né? Não sei se tá me ouvindo ainda, né, Laércio?
Sim. Veja, Vivi, essa questão é a questão que o governo tem que enfrentar e tem que vencer essa batalha. Se parte dessas pessoas em situação de rua não aceitam serem abrigados, por exemplo, é porque algo está errado. Por exemplo, há um número enorme de moradores de Brasília que praticam a sua ação social dando amparo, dando assistência, alimento, roupas para essas pessoas em situação de rua. Então isso instiga, induz essas pessoas a continuarem na rua. Mas é certo que se o governo desenvolver a política adequada, a forma assistencial que convém, que interessa a essas pessoas em situação de rua, e a sociedade parar com este hábito prejudicial de fazer essa caridade no meio da rua, é muito provável que essas pessoas passem a aceitar o abrigamento oferecido pelo Estado. Laércio, muito obrigada, viu, por trazer para a gente também aqui essa sua visão, né, de como lidar com toda essa situação. E só complementando aqui o número 162, que é o da ouvidoria da Secretaria de Desenvolvimento Social também, caso alguém queira fazer algum tipo de denúncia. Obrigada, até a próxima, delegado. Um abraço para o senhor. Até a próxima, muito obrigado. E um corpo que foi encontrado na reserva indígena do setor noroeste. Segundo a polícia, ele estava enterrado numa cova de 1,5 metro em avançado estado de decomposição. A polícia vai abrir um inquérito para saber as circunstâncias dessa morte. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse caso é a repórter Kátia Gomes. Kátia, conta pra gente aqui, né? Inclusive os bombeiros precisaram usar um cão farejador para poder localizar esse corpo que estava ali já numa profundidade, né, de mais de 1 metro. Exatamente, Viviane. A Polícia Militar recebeu a informação de indígenas aqui da reserva que havia uma cova na região. A Polícia Militar, então, acionou o Corpo de Bombeiros que veio até aqui com esse cão farejador. Ele começou a fazer o trabalho dele, farejar aqui a região e localizou essa cova. Quando os bombeiros cavaram, encontraram a cerca de 1,5 metro de profundidade o corpo de um homem. Esse homem, que já estava em estado de decomposição, ainda não foi identificado. A 2ª Delegacia de Polícia da Asa Norte agora vai investigar esse caso. O delegado responsável, João Guilherme, disse que não pode passar detalhes para não atrapalhar as investigações, né? Então a polícia agora quer saber quem é esse homem, se ele era morador aqui da reserva indígena ou se não era, né? Quais foram as circunstâncias que levaram esse homem a ser enterrado aqui na região. Então, essa é a informação que nós temos. Esse corpo foi encontrado ontem por volta das 2 horas da tarde, né? Então, até o momento, esse homem ainda não foi identificado, Viviane. Bom, a gente continua acompanhando esse caso. Obrigada pelas informações, viu, Kátia? E olha, você tá de olho na Black Friday. Daqui a pouquinho a gente vai falar do que tá rolando na internet. Você me espera, é logo depois do intervalo, viu? Bom, e se você perdeu algum destaque da edição de hoje, não se preocupe, tem aquele resuminho para você ficar bem informado. O suspeito do 31º feminicídio no DF está preso. Leandro Gomes Lustosa se entregou à polícia na delegacia de Planaltina. A vítima foi Sofia Antunes Queiroz, assassinada na frente do filho do casal. Já respondeu pelo crime de receptação. Tem duas investigações de Lei Maria da Penha no ano 2015 com uma vítima diferente, né? E segundo ele, a arma de fogo que ele utilizava porque ele já teve alguns atritos lá no bairro e usava essa arma para se defender. Agora vai ficar em poder do Poder Judiciário. Em caso de condenação, pode pegar uma pena aí de até 30 anos de prisão. Em Taguatinga, um casal estava em uma moto quando os dois foram atropelados por um motorista bêbado. A mulher, que estava na garupa, levou a pior. Ela foi arrastada por vários metros. Eu já me liguei que ele estava na via errada, eu dei uma desacelerada para ver o que ele ia fazer. Foi quando ele consertou, eu achei que ele ia seguir reto. E na hora que eu achei que ele ia seguir reto, eu mantive, acelerei um pouquinho. Foi quando ele virou de uma vez, sem dar seta nem nada, e bateu na gente. Eu já caí nessa região aqui, enquanto a moto e a Júlia ficaram nessa região ali no meio da rua. E aí ele deu ré. Quando ele deu ré, eu achei que ele ia parar para ajudar, né, para dar uma assistência. E aí ele ficou 10 segundos parado e acelerou em cima da moto e da Júlia. Um adolescente de 15 anos com um espectro autista foi vítima de uma violência covarde. O menino acabou espancado a caminho da escola no Guará. Ele teve os 2 dentes da frente quebrados por 2 homens. Eu tenho corrido atrás de informações para levar o caso à justiça,
Porque eu, como mãe, eu não posso aceitar que uma criança de... Porque para mim o meu filho é uma criança de 15 anos, né? Tenha sido brutalmente machucado por pessoas que eu não estava passando. Ele simplesmente... Talvez ele tenha feito xixi na rua, mas o Júlio é uma criança autista, ele não tem noção. Então, eu quero justiça. Caso, né? Bom, olha só, agora vamos para aquele nosso momento em que a gente fala aqui sobre alguns assuntos mais comentados nas redes sociais, o que está rolando na internet. Então, roda a vinheta. Dave, boa tarde, chega mais. Conta pra gente aqui, olha, uma família lá no Tocantins decidiu fugir do calorão, a gente falando muito sobre isso, né? Aí resolveu passar um tempo ali na natureza, perto de uma lagoa. Eles alugaram uma casa, só pra vocês terem uma noção aqui desse contexto, porque a gente vai ficar sabendo junto hoje dessas imagens aqui, viu? Mas algo inusitado aconteceu. O que foi que aconteceu? Conta pra gente, que eu também tô louca pra saber. Oi, Vivi, boa tarde para você, para todo mundo que assiste a gente no SBT Brasília, primeira edição. Pois é, o pessoal tava fugindo do calorão lá no Tocantins, aí decidiram alugar essa casa. Lá, inclusive, é um resort que tem, né, stand-up paddle, tem um monte de coisas para você fazer lá, mas o que chamou a atenção, a gente vai rodar agora, você vai ver junto comigo, e que chamou também a atenção de toda a internet, é esse banheiro inusitado. Ó lá, tá a varanda da casa, a pessoa tá mostrando ali, fazendo aquele vlog meio que de blogueiro, mostrando como é que tá, e aí, do nada, tem um vaso, uma pia, tem um banheiro completo, mas só que assim, é aberto para todo mundo ali, quem passar a ver, para você estar meio que em contato com a natureza fazendo as suas necessidades. Vivi, a minha pergunta é, você usaria esse banheiro? Como é que seria? Ah, meu Deus do céu, esse contato com a natureza, né, ficou ainda mais intenso, assim. Ô, David, deixa eu te contar, eu volta e meia, né, a gente olha ali na internet, o pessoal mostrando esses lugares, assim, muito chiques, enfim, essas cabanas, que fica super agora, né, em alta, e a gente vê ali aquela banheira, eu já fico pensando, né, quando eu vejo, eu falo, gente, a banheira ali já fica meio constrangedor se alguém passar. Agora um vaso sanitário, eu achei demais, viu? Eu acho que ele poderia ter ficado num lugar mais discreto, confesso pra você. Ó, e vale ressaltar que a casa ela está disponível para aluguel lá no Espírito, lá no em Tocantins, perdão. Em Tocantins, se você quiser alugar, fica aí à disposição. Então a casa com banheiro inusitado. Eu acho que vou procurar algo assim mais intimista, sabe? Obrigada pela dica. Deixa eu te falar. Vamos agora comentar o seguinte. Tem um ícone da música brasileira, né? Quem não conhece a Joelma, os sucessos da cantora, que faz parte então da banda Calypso, ainda são ouvidos e cantados até hoje. E tem um bicho aí cantando também a música, é isso mesmo? É isso, sabe a música da Joelma? Eu vou tomar um tacacá, que tá viralizando nas redes sociais, a música tá em alta, inclusive, tanto no TikTok quanto no Instagram, a música Voando pro Pará, todo mundo usando aí, inclusive o RBD cantou essa música no palco e tudo mais. Bombando. Mas tem dois bichinhos que cantaram essa música, vamos ver eles agora. Eu vou tomar um tacacá, Não, eu vou pedir pra tocar de novo, gente. A gente merece ouvir mais uma vez. Roda aí mais um pouquinho, por favor. Eu vou tomar um tacacá, Eu fico impressionada. Olha, nem se eu tentasse muito ia conseguir chegar nesse timbre maravilhoso. Pois é, essa dupla. Máximo. Essa nova dupla aí, que tá com mais de 5 milhões de visualizações já nas redes sociais. E esse hit da Joelma faz sucesso até hoje. Tem 7 anos que o Voando pro Pará foi lançado. E aí fazendo sucesso até com a bicharada. Cantou perfeitamente. Pra mim tá aprovadíssimo. Se tivesse no concurso musical, eu daria chance pra essa dupla passar de fase, Vivi. Aprovadíssimo. Gente, que gracinha, né? Vamos combinar, é o máximo mesmo. Adoro. E bom, a gente tá falando aqui em Black Friday, né? Todo mundo ali de olho. Vocês também estão assim, querendo ver se aquilo que você tanto estava querendo comprar baixou de preço, né? Tá chegando, muitas ofertas, promoções têm aparecido ali no feed de todo mundo, olhando na internet, de repente aparece aquele tanto de promoção. Vale o alerta para ninguém cair em golpes. Tem muita gente que cai naquela tentação, né, Dave, de sair comprando descontroladamente e aí depois percebe que comprou gato por lebre, é isso?
É isso, a internet está repercutindo já a Black Friday, as promoções, mas só que tem gente também colocando memes pra zoeira e acontecer com a Black Friday. A gente separou alguns, vamos acompanhar aqui junto com a gente. O primeiro aí, ó, vai, gasta tudo na Black Friday, depois você dá um jeito de pagar essa tentação que fica ali em volta da gente, sabe, Vivi? Tem mais que a gente colocou aqui, ó, tem o pessoal vendendo essas coisas aí, ó. Tem algumas coisas que a gente precisa no dia a dia, tem a Gretchen falando, quero gastar, mas não posso. E meu saldo bancário, 12 centavos, não vou participar. Tem também essa última que passou ainda há pouco, ó lá, férias, paciência, juízo. Como é que compra juízo, né? A gente queria isso. Ó, meu saldo tá desse jeito aí, 12 centavos. E caldo de cana, beba até 99 copos por R$3. Isso é que é Black Friday, é essas ofertas que eu quero. Preciso de juízo, de paciência, preciso de calma. Onde estiver vendendo, me avisa que a gente compra. E esse aí podia estar de graça, né? Assim, promoção daquela leve à vontade, não precisa nem pagar. Mas eu vou te falar que foi importante você trazer aqui, inclusive, uma daquelas imagens ali, que era da tentação, porque, vamos combinar, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Quantas vezes você vai ali na loja, aí você nem estava querendo tanto aquele produto, mas você olha, olha, tá na promoção, leve 2, pague 1, você já tá com um em casa. Quando você vai ver, até perdeu a validade do produto. Então, assim, olha, a gente tem que se segurar. Vale aquela dica, de repente, ali, né? Já anota, vê realmente o que você tá querendo mesmo. E aí, observa, inclusive, se o preço tá valendo a pena, porque o que a gente mais vê aí também nessa época, o pessoal falando assim, olha, promoção 50%, mas de repente coloca o preço lá em cima e coloca por metade do preço que já estava valendo antes, né, Dave? É isso, tem que tomar cuidado com isso, não estourar o cartão. O pessoal está começando já a receber a primeira parcela do 13º, segura esse dinheiro aí e é isso, vamos gastar com consciência. Olha, e a gente vai continuar falando desse assunto, inclusive amanhã a gente vai dar dicas para vocês com o Procon, para a gente saber aqui que cuidado que a gente tem que tomar para todo mundo poder fazer uma compra ali consciente e aproveitar. Dave, obrigada, viu? Um beijo para você que já estão aqui, ó, falando no meu ouvido, passando o nosso tempo. Beijo para vocês também, espero vocês amanhã, uma ótima tarde, viu? Fique agora com SBT Esporte Brasília. Tchau, tchau.